não sei se é elogioso, se é pejorativo. Aquele comportamento que era associado ao primeiro Big Brother e depois foi perdendo ao longo dos vários concursos de reality show. Tendencialmente o primeiro era onde os concorrentes se mostravam mais espontâneos. E depois Já eram mais reais. essa espontaneidade foi-se perdendo porque um gajo que entra agora num reality show, seja de que natureza for, para o bem e para o mal, sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam. Depois, na prática, pode funcionar tudo ao contrário. Caso contrário, toda a gente chegava à última gala, mas ninguém foi... ninguém saiu. Porque está toda a gente a jogar tão bem. A jogar perfeito. Ninguém saiu. Também é uma cena que eu nunca compreendi, porque é que o pessoal gasta dinheiro para um gajo sair. Eu acho que é famílias que gastam, tipo, não acredito. Ou velhotes muito menos. Pessoas normais acho que não. Eu acho que, ok, pessoa normal, o que é que para ti é uma pessoa normal? Não sei, uma pessoa que tenha mais do que o quarto ano. Acho que é pouco provável. Eu já vi pessoas, pelo menos com o nono ano, em conversas paralelas em pastelarias, a dizer, uns programas mais recuados, a dizer que, quer mesmo que aquela pessoa era um preferido e um gajo que ela não gostava nada. Vou votar naquilo que eu não gosto nada para ter a certeza que este gajo sai. E entretanto vota, sei lá, não sei quantas vezes. Eu não sei, eu às vezes também sinto numa bolha porque eu não consigo acreditar nisso. Mas há pessoas dessas, eu já conheci algumas, eu não sei quanto é que está uma chamada ou uma acho mensagem. Que acho que agora está 1 hora mais IVA. 1 hora mais IVA é 1,23 €. Fogo. Um trabalhador precário às vezes ganha para aí 3 euros por hora ou 4, ou seja, Não sei, mas sim. tu estás a despender de uma hora de trabalho para ajudares um gajo que nem conheces. Não sei. Por isso é que eu acho que é só famílias, é o que faz sentido, não sei. Mas estavas a falar disso de ser genuíno e por acaso... Sim, voltando atrás, fomos aqui para um sítio, esta espontaneidade que muitas vezes os comediantes fazem questão, eu estou à procura da espontaneidade, eu quero ser mais genuíno, seja no texto, seja no palco, está toda a gente com isso na boca. No entanto, como já é essa percepção, seja em podcast, seja em palco, tu já vais com essa ideia. E quando tu estás com essa ideia, tu ficas a meio caminho, já não consegues ser. Mas acho que em Portugal não somos genuínos. Era o que eu ia dizer. Tipo, ainda ontem estava a ouvir o Tio Von, sabes? Sei. Weekend. Pá, e ele estava a falar isto já foi há uns meses o podcast, mas eu estava a ouvir com o John Mulaney, estava a falar sobre ser aditos e não sei o quê. E eu estava só a pensar, o Tio Von tem um nível de genuinidade, tipo, ele fala mesmo do que aconteceu, ele tipo, não tem amarras, não está preocupado com marcas ou com labels, não sei. Acho que em Portugal não temos isso. Pelo menos, pá, se calhar, como eu que estão a começar, se calhar chegam aqui ao pé de ti e dizem tudo. Não. Mas acho que depois aqueles que já têm um nível de marcas e de fazer espetáculos, acho que depois tem esse step back de eu não vou dizer certas coisas. Eu acho que lá não, acho que lá já estão no... Até o Bill Burr agora admitiu há pouco tempo teve um problema bem grande com o álcool e que não sei o quê. Acho que cá não tens muito isso ainda. Ou como é que ele fala com a filha, como é que ela trata. Nesse aspecto, dou-te razão, pensando em stand-up comedy, o comediante típico nos Estados Unidos faz esse processo. Depois podes analisar se realmente é uma coisa que eu acho que nos Estados Unidos temos que ver sempre este particular. Os gajos estão tão habituados. O showbiz é tão grande. Eu não sei se essas pessoas, eu já tive esta conversa recentemente, até em relação ao Bill Burr. O gajo parece genuíno de uma ponta à outra, quase não diferencias, o gajo está num podcast. Eu estou a dizer no tom, não estou a dizer nas piadas, e Sim. no tom é quase a mesma coisa, ouvi-lo num podcast como num solo. Eu não conheço o Bill Burr fora destes registros. Eu não sei como é que ele é em casa. Não sei. Tu quer queiras, quer não, tu vais-te modificando em relação... Tu és uma pessoa em relação aos teus pais, no trabalho, nem que seja do ponto de vista de eficácia. Não vale a pena seres determinada pessoa diante de determinadas pessoas. Supondo que gostas, sei lá, de dinossauros. Tens um grupo onde falas de dinossauros. No teu trabalho não tem nada a ver com dinossauros. Tu falas de dinossauros, tu és o estranho. Não vale a pena falar de dinossauros. Falas no teu grupo de dinossauros. A mesma coisa é em relação à comédia. Falar de comédia, por vezes, só faz sentido entre comediantes. Mesmo as pessoas que gostam de comédia, gostam da comédia no ato de ser feita. Não falar sobre a cena de estar a fazer comédia. Isso já é outra... É por isso que eu acho sempre essa coisa do genuíno e do espontâneo tem muito que se lhe diga. Tu és sempre várias cenas ao mesmo tempo. No caso do Bill Burr, o que chega a ti é uma fração daquilo que te interessa, não é? Do Bill Burr enquanto comediante ou qualquer coisa que tenha que ver com a comédia. Eu às vezes penso, tipo, se não estamos num Truman Show gigante, na cena em que eles são tão falsos o tempo todo. Exatamente. E é tão meticuloso, tipo, o Tio Von, antes de ir para o podcast falar sobre a sua adição, ele já pensa no que é que vai dizer para gerar empatia. Eu acho que não, eu acho que ele é mesmo genuíno. A questão é, fomos enganados. Exatamente. Mas tu pensas, tipo, será que ele não é genuíno? Será que mas se há sítio, eu não conheço a biografia do Theo Von, conheço os especiais, já ouvi alguns podcasts, mas se há sítio onde as pessoas conseguem simular
uma vida de uma ponta à outra é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aquilo é um faroeste cruzado com um reality show. E há bom dinheiro envolvido. Quando há bom dinheiro envolvido, acho que depois começas a ter equipas e começas a ter boa pessoal e também tens falta de meios, portanto tens de ser tu a gerir a tua carreira. Não sei se o Chris Rock está a gerir a carreira dele. Sim, nesse aspecto tens razão, mas no aspecto de... Nos Estados Unidos, aquela ideia que já é um bocado conturbada do sonho americano. Isto foi transportado para esta novidade das redes sociais. O viral é o novo sonho americano. Pensas que graças ao viral a tua vida muda de um dia para o outro. Também merece reflexão. A cada dia que passa o viral está a perder peso. Supondo este cenário, um viral é a hipótese de chegares a toda a gente. Se chegas a toda a gente é a mesma coisa que chegas ao lado nenhum. Porque o chegar a alguém é criares uma ligação. Tu não consegues criar ligação com todas as pessoas. E como toda a gente sabe que no dia seguinte há outro viral, já começam a aparecer estes fenómenos. Há uma cena viral, e viral no sentido dos números. Atinge números do caraças. Mas aquela pessoa... Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. Tu até... Mas em efeitos práticos não acontece nada. Não modifica nada. Ou a pessoa não soube mexer, a própria ideia de viral também está a perder força. Como há tanta coisa a explodir por diversas razões, na cena dos Estados Unidos. O jogo lá está tão elevado, o jogo, como é que eu me vou destacar nesta terra onde toda a gente se quer destacar? Sim, mas não basta um viral agora. Eu acho que até em Portugal não basta tu teres um vídeo viral para teres uma carreira. Se calhar as pessoas até podem reconhecer a tua cara, mas acho que depois, se tiveres mais 30 vídeos bons, todo exemplo disto, toda a gente agora mete TikToks, se tiveres mais 30 bons, pá, acho que aí depois já começas ali se calhar a ter alguma consistência de público, mesmo que seja só TikTok, que consegues tipo trasladar para carreira. Em geral. Por isso é que eu acho, por exemplo, o TikTok é muito diferente do YouTube nesse aspecto, porque o YouTube era muito mais, tipo, havia uma curadoria maior do que tu assistes, enquanto no TikTok, se calhar tens 1,5 milhão de visualizações, mas pá, 90% das pessoas passaram à frente do preço. Sim, pois há outro aspecto que muitas vezes é descurado nestas discussões, o TikTok, tudo isto que foi importado, esse conteúdo vertical, está visto, pode atingir a viralidade, mas depois é enterrado. Não há ressurgimento. Sim. Há sempre possibilidade de ressurgimento porque tudo é reinterpretado, até as notícias são reinterpretadas e, entretanto, alguém saca uma notícia de há 2 anos e aquilo aparece como se fosse a primeira vez que saiu. Como nós também não temos grande ligação com a memória, não sabemos se é de hoje, se é de ontem, se é... Tendencialmente, no TikTok, nos Reels, a coisa bate quando bate e acabou. No YouTube é uma coisa que perdura, é uma coisa que é localizável. O próprio formato é um formato que convida, um TikTok não convida à memória. Logo a seguir ao apagão, acho que foi com o Zé Pedro Rodrigues, se ele se recordava de algum TikTok. Durante o apagão, se te lembravas de algum TikTok relativamente à comédia. Este é o meu ponto. Eu acho que a maioria das coisas que nós fazemos atualmente são completamente esquecíveis. Há um apagão, ninguém sabe o que é que fizeste, o que é que deixaste de fazer. Tens milhares, milhões, não interessa para nada. Não fica nada, não fica nada. No outro dia, por acaso, estava a fazer esse jogo com a minha namorada porque eu tenho tentado estar menos no TikTok porque é mesmo tempo perdido e estava a fazer um jogo com ela que fiquei tipo 10 minutos a ver TikToks, ela também estava a ver o TikTok dela e eu bloqueei o meu telemóvel, bloqueei o dela e disse agora diz-me. E ela não se lembrava de nenhum. Eu estava tipo, eu também não me lembro de nenhum e acabei de perder 10 minutos no TikTok e nós íamos chegar aqui se calhar mais 20 minutos. Não me lembrava de 3, não me lembrava. E depois tipo, fomos ver o histórico no TikTok, dá para ver. Fui ver o histórico e eu, pois é, vi. Mas não fica mesmo. Enquanto se calhar um vídeo no YouTube ou um filme ou uma série e às vezes anda para ouvir, fica-te sempre alguma coisa. Acho que o TikTok, o teu cérebro desliga mesmo. Eu quando falo isso, eu não me esquivo da equação. Eu em parte faço, perdão-me a repetição, mas em parte faço parte do problema porque não estou completamente imune a isto. Mas tocar nestes temas é como se abrisse uma divisão e os mais novos, os mais velhos. Nestes assuntos eu parece que não há grande diferença. Os novos podem ir na dianteira, mas depois os velhos tentam copiar. A nível de vício é mais ou menos a mesma coisa e em alguns aspectos eu até vejo cenas do ponto de vista humano. Alguém muito mais velho, alguém na terceira idade, agarrado ou viciado ao TikTok ou a outra rede social, eu extrapolo sempre esta situação de alguém com 70, 80 anos que está viciado no TikTok ou no Facebook e a morte chega. E a última coisa que aquela pessoa faz é scroll. O que é isto? Pegando as tuas palavras, nem ela sequer se lembra. Também tem Alzheimer, mas não se lembra o que é que teve a ver. Que vida é esta? É uma cena bem passiva. Eu às vezes dou por mim, tento me controlar. Eu no metro, vou sair na paragem a seguir, tipo, porque eu tenho de apanhar uma paragem de metro para mudar de linha no endereço. Pá, são 2 minutos. Eu pego no telemóvel para começar a ver TikToks ou Instagram ou Twitter. É tipo, para que é que eu estou a fazer isto? São 2 minutos. Tipo, para que é que eu vou tirar o telemóvel para depois guardar no bolso? Não faz sentido. É só matar todo o tempo que tenho morto. Estou a matá-lo 2 vezes já. Tipo, é tempo morto, vou matá-lo. É ridículo. É difícil. Eu não sou dos mais viciados. O TikTok ou variantes são vampiros otimizados. Quando estás conta, perdes meia hora e menos nada. Meia hora parece que não é meia hora.
Afundas-te ali, sugam-te o tempo e qual é a consequência daquilo que tu disseste? Não ficar nada na memória. Tu és aquilo que vês ou tu és aquilo que, usando uma termo, consomes, tu és aquilo que cheiras. Na questão do TikTok, se não te fica nada, depois para construir, pensando que és um gajo criativo, um comediante, seja o que for, tu não consegues articular aquilo que viste na tua cena. Mas às vezes a cena de FOMO, tipo, isso acontece-me imenso e aconteceu, eu desinstalei o Twitter há uns tempos porque também me estava a enervar. Tipo, é completamente tóxico, eu chateava-me todos os dias, era para quê? Para que é que eu estou tipo, para que é que eu estou a chatear-me às 9 da manhã? Tipo, não faz sentido nenhum, tipo, estou a ir para o trabalho, estou no metro, estou já passado os carretos, não faz sentido. O Twitter, a única forma é adotares uma persona, tipo, eu aqui sou outro gajo, sou uma espécie de cowboy e ando aqui aos tiros. Agora, se for espontâneo no Twitter, não dá. Olha, tive agora sem Twitter, desinstalei o Twitter pá, há 2 meses e no outro dia queria ver uma coisa, queria ver um golo, já não me lembro de quem, tipo, fui ao Twitter na web até, pá, e comecei logo a ver posts de gajos a dizerem o Guioca está preto, logo a comentarem de bola e eu já estava tipo, eu estava tão longe destas discussões. Eu converso com os meus amigos sobre bola, mas não há esta coisa tóxica de um gajo do Benfica estar a meter uma coisa sobre o Sporting, um gajo do Sporting, pá, aquele é mesmo um ambiente que não dá para mim. Então pá, desinstalei o Twitter e estou melhor, estou mais saudável mentalmente. Por acaso, uma cena que fiz há coisa de dias, há muito tempo não ia ao Facebook ver os comentários de certas notícias. Já há mesmo muito tempo, se calhar mais de um ano. Dou-me conta, não é preciso estar a par da referência, eu vou dá-la na mesma, mas no canal Q, a Cátia Domingos, que agora está no programa do Ricardo Aruz Pereira, tinha uma, acho que era num programa Inferno, não sei se aquilo foi independente e depois foi agrupado no programa Inferno, que era uma espécie de programa do Ricardo Aruz Pereira, mas no canal Q. E ela tinha uma cena que era o jogo do tanso. Tipo, catar o gajo mais tanso no meio dos comentários. Aquilo dava-lhe trabalho, porque na altura os tansos eram poucos. Ou menos. Hoje qualquer post tens tipo... Exato. Já nem é bem um jogo, já nem é bem um jogo. Ou seja, é aí onde eu quero chegar. Pode ser a cena mais inofensiva que possas imaginar. É só gente louca dos cornos. Quem é que são estas pessoas? Tipo, na realidade, quem são? Eu nunca conheço ninguém dos comentários. Quem é que são? Tipo, quem é que é a Carla que está tipo, no trabalho e que abriu uma notícia sobre a barragem do Alqueva e tipo, está a comentar merdas? Porquê? Tipo, porque raio? Porquê que haverias de comentar? Eu não consigo compreender. Eu acho que às vezes temos percepções diferentes sobre o mesmo produto. E nós tipo, olhamos para o Instagram ou para o Facebook ou para os posts de uma certa forma e para nós não faz muito sentido comentar esse tipo de coisas. Mas acho que há pessoas que se calhar não é por serem burras, eu tento não ser paternalista nesse aspecto, mas se calhar têm só uma visão mesmo diferente daquilo e olham para aquilo de forma diferente e por isso é que comentam. Porque eu não consigo compreender da forma de onde eu estou a ver. Não faz sentido nenhum comentar uma notícia do Expresso. Tipo, não percebo. E depois é pessoas que nem sequer pagam o Expresso, mas depois estou a comentar a dizer que linha editorial é esta. É tipo, tu nem compras o Expresso, porque é que estás assim preocupado a comentar? Está a comentar os títulos, está a comentar os títulos. Estou a comentar o título. Tipo, o jogo é mais perverso. Há uns anos o que é que acontecia? Já havia uma gradação entre os jornais. Atualmente a coisa esbateu-se, não há assim grande diferença entre os jornais. Talvez entre o Correio da Manhã e depois os outros, mas já não há aquela gradação. Há jornais maus, pá, tu vais a ver o Diabo e o tal e qual. Sim. Os jornais com linhas editoriais pesadas. É evidente, onde existe o clickbait. Antes havia uma espécie de vergonha para não fazer isto. Sim, agora não. Hoje é um faroeste, seja no Expresso, seja no Público. O que interessa, o jornalismo acima de tudo, tornou-se um negócio dos cliques. Entra aqui, se faz favor, vendar um pezinho de dança. Sim. A notícia é só um pretexto. É só uma armadilha. Eu trabalho em publicidade e a minha empresa publicita em sites de jornais e é bem isso, que eles são pessoas no site para depois venderem publicidade mais cara para ter mais cliques. Eu percebo que é um jogo, mas é fucked up, porque estás a noticiar, mas depois não estás bem a noticiar, porque de repente já é só clique, já não interessa bem. O sítio onde nós estamos já não é um sítio bom, mas daqui para a frente, com a inteligência artificial... Já vais fabricar boas notícias. Pensar antes de chegar a esse... Não há de ser muito distante. O jornalismo atualmente é uma profissão ultra precária e aquilo que nós vemos normalmente é copy-paste de mega agências tipo a Luz ou isso. É uma coisa que era impensável há uns 10 anos. Isto era impensável. O jornalista-chefe, ou não sei qual é o nome que se dá a este cargo, chamava logo os jornalistas todos. Isto não pode ser. Vocês têm de articular. Vocês comem a paparoca que vos dão e agora cruzam fontes. Se é só copy-paste ou articular de forma manca, então qualquer chat GPT ou variantes consegue fazer isso. Mas acho que a cobertura agora também é tão grande e a cena da internet de tu... O Ozzy Osbourne ontem morreu de manhã e tu soubeste logo de manhã quando morreu. Ontem, já não me lembro. Então o jornal já não pode esperar, não sei, acho que tem de ser mesmo... É a coisa da viralidade, seres bem instantâneo, estares lá no momento. Torna-se bem complicado fazer uma reportagem grande sobre um tema. Esse aspecto tem pelo menos outra camada igualmente importante. Tem o fenómeno da viralidade, mas tem o fenómeno da morte. Não há nada que atrai mais que a morte de uma celebridade. Suspeito que há pessoas que estão em funerais dentes queridos. O quê? Morreste de celebridade? Oh, até amanhã! Se o Expresso quisesse fazer uma cena, tipo uma espécie de uma mini reportagem, uma mini noticiário, dizer tipo, pá, marcos da carreira, etc. Se fosse há uns anos atrás, as pessoas iam ler isto daquilo na próxima semana e ainda estava fresco.
Se for agora, se o Expresso para lançar para a semana, já ninguém quer saber do Ozzy Osbourne. Já, tipo, já passou, já viram 300 mil coisas. Sim, Não sei se as pessoas vão interessar agora de ver o obituário extenso e detalhado sobre os méritos dele e dos Black Sabbath. Não. Já foram tão bombardeados, já estão fartos do Ozzy Osbourne. Na prática concordo em absoluto contigo. No entanto, há aqui um lado romântico que não me deixa ingressar completamente nessa ideia, porque caso contrário, todo o pensamento mais longo ou algo mais trabalhado está morto. Não há um gajo que, diante de uma situação ou de várias situações que pertençam a uma espécie de universo, eu agora preciso pensar a sério durante uns 15 dias ou um mês, ter pensamento sobre isto. Nós estamos tão na superfície, não é a questão se o chat GPT nos vem apanhar. Nós é que estamos a correr na sua direção. Nós estamos a ficar cada vez superficiais, automáticos, maquinais. Não é questão se a inteligência artificial se parece connosco. Nós é que estamos cada vez mais parecidos com ela. Se calhar um exemplo ainda melhor, porque não tem a cena da morte. A morte é mesmo uma cena... A morte de uma celebridade. É um engodo perfeito. Toda a gente... Eu não percebo como é que os jornalistas não fizeram. Quando foi o Diogo Jota, eu estava em casa em teletrabalho essa semana, estava com uma infecção na garganta, não interessa. Pá, e era todos os noticiários em direto do velório, em direto do funeral. Depois, tipo, a família não queria que eles entrassem no cemitério quando foi o enterro. Então eles estavam com drones a gravar. Eu estava tipo só, mas porquê? Porquê é que é o gajo? Eu percebo como estava tipo a CNN, estava a RTP3, estava todos. E eu estava só, mas porquê? Eu estava a ver também. Portanto, eu também sou vítima disto, mas também não estava nada. Eu era isso ao domingão. Eu não me lembro qual o que é que estava a dar, mas era o programa da Júlia. Portanto, eu também percebo. Pá, mas eu acho só, mesmo que as pessoas queiram, não lhes podes dar. Neste aspecto da morte. Tipo, eu percebo que tu meteres o post a dizer que o Diogo Jota morreu e que morreu num acidente de carro, eu percebi isso. Tipo, fotos do carro em chamas, cena direto do funeral, depois a debater o Cristiano Ronaldo veio ou não veio, tipo, ninguém sabe. Sim. Ninguém sabe. Essa só cena perverso. da decisão do Cristiano Ronaldo, independentemente de qual foi, não me interessa. Entretanto, há um país a discutir se um gajo vai ou não ao funeral. E é anti-jornalístico, porque eles não sabem o que é que se passou. Mas Se eles tivessem uma fonte que dissesse o Ronaldo não foi porque ele odiava o Diogo Jota e tinham dado a porrada, isso podia ser uma notícia. Agora, é só, tipo, é do ar, não têm bases para dizer o que estão a dizer, estão só a comentar que ele devia ter ido, porque não sei o quê. Ninguém sabe. Mas O Ronaldo está com Covid, ninguém sabe o que é que se passou. Mas nesse ponto o jornalismo dá um tiro na perna, porque nesta situação, os dois cenários na balança, interessa mais ao jornalismo do clickbait e dos cliques. Tens tribalismo, tens polarização. O jornalista típico que está numa situação precária, que mesmo aquele que seja mais férreo de uma posição, é o jornalista, é para informar. Dê por onde der. Depois vê-se numa situação, estou a recibos verdes, eu não posso levantar, uma expressão antiga, levantar a garimpa, se é para gerar cliques, vou abdicar de informar. Vou deixar a cena mais ambígua. Mas eu acho que isso não acaba ao jornalista dos recibos verdes, eu acho que isto vem de cima. O facto de tornares uma profissão precária... Sim, precária faz com que... Entre a espada e a parede. É evidente, tu tens sempre escolha de, se fores fiel a um código de princípios, a partir daqui já não quero, já não vais. Vou para a restauração, vou ser calceteiro, vou... Sim, mas as pessoas têm contas para pagar e também não querem... Qual é a linha após a qual tu já não vais? Somos tão maleáveis que podes desenhar a linha onde quiseres e vamos sempre. A questão é essa. Não é só morres à fome, mas não sei, tens uma vida toda e não sei. Senão as pessoas também que trabalham em empresas multimilionárias e que recebem mal, também iam ficar do tipo, eu não vou trabalhar mais porque eu sou contra... Tipo, tens de trabalhar, não... Há sempre um ponto. Descobre-se que afinal a matéria-prima vende bebés mortos num país qualquer. Isto é o progresso, nós temos... Ou seja, há um ponto em que cada um traz... Mas eu também acho. Havia uma notícia da Caras. Toda a gente tem um preço, não é? Por isso é que eu acho que, por exemplo, nos funerais não devia haver preço. Ia ser mesmo tipo uma cena como o suicídio. Por exemplo, não se dizem que as pessoas... Tu não vês pessoas se suicidam em Portugal todos os dias e não é pessoas todos os dias. Mas não há notícias sobre isso, muito raramente. Não sei que seja uma celebridade para não incentivar. Eu acho que nos funerais devia ser uma coisa. Tipo, não, uma regra mesmo estatal de não podes. Eu estava a dizer, uma notícia da Caras a dizer, veja os famosos que foram ao velório do Diogo Jota. É tipo, pá, veja os famosos que foram ao velório do Diogo Jota. É tipo, pá, é hilariante. Mas tipo, isto é humor, é ridículo. Tipo, veja os famosos que foram. O lado mais perverso é que alguns desses famosos vão ao funeral. Se tu fizesses uma espécie de investigação à Sherlock Holmes, não há qualquer ligação entre este famoso e o Diogo Jota. Este gajo... Mas por isso é que estamos a dar canal. Eu percebo que há pessoas que são perversas e que se calhar só vão porque pensam, vão estar ali, vão estar as câmaras, vão me ver, depois vou falar com não sei quem. Eu até percebo isso. Pá, mas não podemos assumir isso das pessoas, não é? Podemos assumir isso do jornalismo, que está lá a gravar para conteúdo fácil para cliques, não é? Enquanto as pessoas tu não estás na cabeça delas. No jornalismo, claramente tu estás e sabes porque é que eles estão ali à porta a gravar. Ao outro lado, a CMTV, não estou a par de canal algum e há muito tempo não vejo televisão, não sei se este modelo é adotado nos outros canais de notícias. A própria ideia de canal de notícias em Portugal é já obsceno. Tu não tens notícias para dar 24 horas. É por isso que depois na prática acontece a CMTV, e não sei se as outras, às vezes um cafezinho é aquela que está a dar e olho, às tantas estão a comentar um GIF durante horas.
Tu estás a comentar um GIF durante horas. Não há nada para falar, ninguém sabe bem nada sobre nada. Mandar palpites. Palpites bem pagos. Há pessoas cujo trabalho é mandar palpites sobre uma coisa que não sabem nada. Pá, agora estamos aqui a falar sobre jornalismo, isto é uma conversa. Não vamos mudar nada, pá. Mas Não, é não uma vamos chata. mudar nada, Até quando não. foi um apagão, estava o Miguel Morgado. Na noite do apagão, quando a luz voltou, estava o Miguel Morgado, sabes quem é? Aquele gajo do PC. Acho que sim, acho que Aquele sim. da SIC Notícias. Da SIC Notícias. Pá, parece meio tem uma cara assim, 10 toxicodependente. Não sei. Os tênis todos fedidos, não sei. Mas não interessa. E ele estava a comentar sobre o apagão e sobre energia. Eu estava tipo, pá, ainda ontem ele estava a comentar sobre mulheres no desporto. E agora estava tipo, ele teve o apagão todo a ler livros sobre. Yeah. Não sei, é só hilariante. Não sei o que mais sobre isso. É o reflexo dessa sociedade. Qual é o outro exemplo que eu ia dar? Tira a camada da morte, torna isto mais denso. Aquilo que aconteceu há pouco tempo com aquele casal que foi apanhado. Casal, entre A Blitz aspas. publicitou isso, tipo, aquilo não é música. Porque é que a Blitz está a publicitar? O facto de alguém ter sido apanhado em flagrante, o mundo todo está a falar naquilo. Mas eu percebo no TikTok ser viral e as pessoas falarem sobre isso. Eu não percebo como é que há jornais. Eu percebo é para os cliques, mas a falarem sobre isto como se fosse alguma coisa. Como o gajo não é relevante. Ele é CEO de uma empresa qualquer também, ninguém sabe quem é aquela empresa, uma startup recebeu uns quantos milhões. Tipo, o que é que interessa? Quantas pessoas é que não têm maridos e mulheres e amantes e. Não sei. O lado que eu acho mais fascinante é o mundo parece que aponta os holofotes para uma cena que não é nada e de repente dá-se uma corrida ao ouro. Pessoal do entretenimento, é pessoal à paisana, é marcas, é uma avalanche, algo que não tem valor nenhum e o mundo está a acontecer, cenas, está tudo a acontecer e depois há uma espécie de curto-circuito coletivo e olha, é verdade, daqueles, e de repente só aquilo é que interessa. E enquanto dura a hipnose, é cada vez mais curta, há uma espécie de entidade divina que estala os dedos e quebra de repente a hipnose. É até a próxima cena viral. Exato. Tu ficas aturbado, o que é que aconteceu aqui? As pessoas ficaram tipo, não sei se as pessoas foram deslumbradas, ficaram tipo, ai, pera, um CEO milionário a trair a mulher. Com uma gaja que é tipo esfiada por ele, tipo, que é a diretora de. Pá, não sei, parece-me. Eu sei se as pessoas nunca viram filmes ou pelo menos porno, tipo, não sei, tipo, isto acontece. As ações da empresa desceram. Eu gosto bem das teorias da conspiração, porque depois as pessoas se atravessam bem. Yeah. Foram de propósito que eles queriam ser apanhados. É tipo, o gajo demitiu-se, ele e ela tiveram de se demitir. Tipo, eu não sei se foi de propósito, eu não sei se compensou, mas as pessoas adoram, depois já começam a falar e depois já, tipo, a gaja que estava lá trabalhava com eles, que depois vieram desmentir, mas depois era verdade, e que ela estava lá porque eles meteram aquilo no cartão de crédito da empresa. E tipo, as pessoas começam a fabricar faquinhos, tipo, do nada. É uma espécie de escape sincronizado, ignoras a tua vida e embarcas nessa fantasia, porque é fácil, porque não há nenhuma relação. Tu estás a escrever um guião no ar, né? Ninguém está a ler o guião que estás a escrever para aquelas pessoas. Mas isso dá um trabalho do caraças. Agora escrever um guião para a minha vida. Pior é que eles metem na net, pá. Esses guiões fictícios, eles metem na net e de repente há uma cena e está-se a falar sobre isso. E é tipo, porque às vezes eu noto, tu não scroll no Instagram e aparece-me uma cena qualquer do Ronaldo e depois uma quote completamente falsa que o Ronaldo nunca disse. Eu estou só a pensar que tipo, há um gajo qualquer, na Índia ou no Paquistão ou nos Estados Unidos, no Utah, que foi ao Photoshop, tirou uma foto do Ronaldo, meteu uns filtros todos marados, e depois meteu uma quote falsa e depois criou uma página de Instagram. Pá, tipo, as pessoas têm mesmo trabalho a fazer merda, tipo. Eu não sou a pessoa do propósito Magnus Opus, que eu tenho um propósito e que eu sei o que é que eu quero fazer da minha vida, pá, mas parece-me tão ridículo estares a fazer no Photoshop uma imagem com uma quote falsa para gerar... Depois as pessoas chateiam-se com isto e ficam indignadas e vão comentar assim, isto é mentira, o Ronaldo... Para quê? Porquê estamos a discutir com o Mohamed do Paquistão que trabalha numa cena de servidores para tipo gerar cliques porque aquela página vende publicidade? Tipo... Dentro dessa ideia há uma sub-ideia. Há essas citações atribuídas seja a figuras, seja a escritores e depois a reação é de acordo se tu queres acreditar naquilo ou não queres. Não interessa se é verídico. O público que vai comentar acha que aquilo ficava bem na boca do Cristiano Ronaldo, então... Sim, aceitam. Aceitam, não é? Aceitam. Mas não tem pensamento crítico de se me convém esta frase, então é verdade. Epá, há uns anos, assim, já aconteceu várias vezes, mas eu recordo-me, já há uns aninhos, era um poema que era atribuído à Sofia de Melbrenner. Toda a gente gostava daquilo e depois já alguém do mar, disse... nobre povo. Não, isso não é da Sofia Melbrenner. O que é que estava aqui a acontecer? O pessoal gosta do prestígio da Sofia Melbrenner. Nós queríamos embarcar à força numa cena. E sentes-te mais erudito, não é? Tipo, às vezes aparece no TikTok tipo merdas do Kafka, que eu estou tipo, isto não foi o Kafka que disse. Eu estou tipo, mas já há pessoas nos comentários a dizer, o gajo era mesmo um gênio. Eu acho que isso deve ser o fixe, porque tu és um burro, não quer ser paternalista, mas és um burro, não é? E de repente tu lês uma frase do Kafka ou da Sofia de Melbrenner e tu compreendes, sentes-te logo mais inteligente. É tipo, espera aí, eu e ela estamos na mesma página. Exatamente. Eu podia escrever Poema do Mar, sei lá, tipo, sim. Isso é verdade e o contrário também é verdade. Um dos maiores pecados atualmente é quando o público se sente burro diante de alguma coisa. É a pior coisa. Não, pá, eu acho que o público não se sente burro. Eu acho que o nosso problema é que nós agora sabemos ler. Então, tu lês, por exemplo,
Tu lês, pá, que agora estávamos no Kafka, lês Kafka, tu não compreendes o que ele diz, mas tu consegues ler as palavras, sabes o que é que aquelas palavras que achas que já tens uma opinião, então de repente estamos todos a discutir merdas que não fazem sentido nenhum, porque a pessoa não compreendeu, mas tipo, sente que pode dar opinião, porque ela agora sabe falar, sabe escrever, mesmo mal, mas não interessa, sabe ler, então ela tipo, então olha, eu vou comentar e dizer o quanto, sei lá, o Richard Zito, ou não sei, Sim, sim, não sei sim. quem é a pessoa. Eu não, pá, não sei, e depois todas as opiniões são válidas. Eu sinto-me sempre estúpido a falar sobre alguma coisa porque sei que sou ignorante. Mas depois as pessoas têm boa da confiança e Eu acho que ler não é juntar palavras, a ler é outra coisa. tipo interpretar. É o cerne da cena, é a interpretação da Joana Marques e dos Anjos. É fantástico, frondoso, tem muitos exemplos, graças a isso é. Um caso em que os dois irmãos cantaram aquilo, bem ou mal não interessa, a Joana Marques satirizou. Quando chega à justiça, tu vais ver os comentários e toda a gente interpreta de uma forma completamente diferente. Eu não percebo porque é que nem é só a questão do interpretar, porque eu percebo o interpretar. Eu não percebo porque é que depois tu tens de dar a tua opinião sobre o caso. Eu não percebo porque é que tu vês o post do Expresso a dizer uma e vais lá comentar a dizer a Joana Marques esteve muito bem. Epá, ninguém quer saber da tua opinião. Não, eu não percebo como é que as pessoas. É a questão da percepção. Às vezes as pessoas acham que aquilo é uma coisa que não é para mim. Não sei. Porquê é que eu haveria de comentar um post Expresso a dar a minha opinião sobre aquele caso? O que é que a minha opinião é relevante? Eu acho que as redes sociais se trovaram aqui um bocadinho o sentido crítico, como tudo aparece no mesmo feed. Ia dizer o Ricardo Aruz Pereira, ele não tem redes sociais, mas supondo que o Ricardo Aruz Pereira tinha redes sociais, a opinião dele ou um texto dele vale tanto como um gajo que é taberneiro que está a falar sobre humor, um sapateiro a falar sobre humor, um médico a falar sobre humor, um advogado a falar sobre humor, e às tantas é a mesma coisa e não é a mesma coisa. A prova de que um dos problemas centrais atualmente relativamente ao mundo, mas fazendo mais incidência no humor, a cena da interpretação. Ninguém consegue interpretar nada, nem sequer ler. Há pouco tempo estive a rever de uma ponta à outra agora está-me a fugir o nome. O caso do Léo Lins, aquilo tem um documento associado ao julgamento. Fiz umas brincadeiras com aquilo, já fiz episódios à volta disso, mas agora vou ler isto. Há lá com cada gralha e até pode levantar problemas. Há uma parte em que, em vez de dizer tendo em conta, está tendo em cona. Nem advogados leram, nem o Léo Lins leu, nem a juíza leu. Não sei se eles no Brasil usam cona, mas mesmo assim. Em vez de dizer tendo em conta este exemplo, dizes tendo em conta este exemplo. Ou seja, gosto da expressão. A juíza também gosta de humor e também fez uma brincadeira. Seja, ninguém leu. E outra coisa, o caso incide sobretudo sobre a pertinência das palavras e como elas eventualmente podem magoar. Eu, enquanto visado, eu supondo que era o Léo Lins, eu posso me sentir ofendido por, num caso onde a minha liberdade está a ser posta em causa, tu nem sequer lês, nem revês e está a tendo em conta. Então, mas o que é isto? Supostamente 8 anos na cadeia, os gajos estão a redigir isto, é tendo em conta, não sabem escrever absurdo. Há tanta gralha ali, deriva desta cena de interpretação. Indo mais fundo, é a nossa relação com a palavra. A nossa relação com a palavra está completamente de lunáticos. Há uma frase do Nietzsche que é: não há factos, apenas interpretações. Não há factos. O que interessa é a tua interpretação sobre determinada coisa. E é por isso que, diante de uma cadeira, a cadeira não é só uma cadeira, porque para mim é um tigre, se todas as opiniões são válidas, para ti é um coelho, para aquilo é um bordel, para aquilo... E ninguém pode dizer muito mais, ninguém pode articular nada, porque nós defendemos a nossa opinião como quem defende uma religião. E depois podes segmentar em relação ao humor, porque é que o ciclista se sente ofendido? Porque o ciclismo para ele é uma religião. Porque é que o vegan se sente ofendido? Uma piada sobre veganos. O vegetarianismo, o veganismo para ele é uma religião. Tudo se tornou uma religião. Cada grupo desses socorre-se de muletas do género: ai, o respeito! Agora com a Joana Marques sacaram a muleta do Hermano José. Ai, o Hermano José não sei o quê. E é bem, eu não percebi essa cena do Hermano, que é, o Hermano não ofendia ninguém. Tipo, o Hermano não ofendia religiões. Depois vais ofender uma religião. A questão, quem exatamente, esse o ponto. E não usando a muleta das mesmas pessoas, mas é tipo, tantas pessoas em geral, no coletivo, vão comentar a cena a dizer o Hermano não gozava com ninguém. Depois tu vais fazer uma cena a gozar com homens no armário, como o Hermano gozava, estás a ver? Tipo, o Hermano gozava com a religião, gozava com muitas merdas. Exatamente. E depois vão dizer, tu não podes gozar com isso. É tipo, mas o Hermano podia, o Hermano é que era o comediante bacana, eu estou a fazer isto. Devido à quantidade de pessoas, e mesmo humoristas já a falar nele, não vou citar, mas há pouco tempo, o Hermano está-lhe a suceder aquilo que acontece, por exemplo, a escritores mais antigos. Nós sabemos do nome. Passa o tempo e tu perdes a noção do que... Se eu disser Homero, toda a gente já ouviu este nome, mas certo. São poucas as pessoas que leram as histórias de Homero. Do Hermano José, eu acho que está-lhe a acontecer um fenómeno. Atualmente é o gajo que não criticou ninguém, é o gajo da caçadeira que destruiu um cenário, e há mais outra coisa que eu no outro dia apontei, e é o gajo dos sketches do gajo de Data-se a rir. É o gajo destas três coisas.
Já não fez o tal canal, não fez um talk show, não fez não sei quantas merdas. Daqui a 100 anos o Hermano José vai ser um gajo que não ofendeu ninguém e que um dia não se sabe porquê, porque é que o gajo estava num estúdio e entrou com uma caçadeira e começou a disparar. Não, mas o gajo era humorista. E pá, quem é que havia de dizer que o gajo era humorista? E nós vamos afunilando. Como nós não temos memória, vamos fazendo caricaturas à pressa. Não é? Sim, mas eu acho que isso vem da condição humana, não sei. Isso Acho que isso foi sempre assim, não é? concedo, mas entre os humoristas isto já está a acontecer. E eu gosto muito daquela cena da espingarda. Foi reduzido à cena da espingarda, que é uma cena do caraças, concedo, em vida, e isto também te dá humildade. Um gajo grande como o Herman já está reduzido a 3 ou 4 coisas. Sim, Isto vai... ele já está numa fase decadente. Decadente, agora espera. Desculpa que eu posso trabalhar para ele, não quer dizer que ele está. Não, mas acho só que já não tem o mesmo impacto que teve em outrora. Vou dizer desta forma. Porque agora de repente ele convidar-me para escrever o programa cá por casa e eu, se eu estou fodido. Não, a cena que eu fazia e que me avisaram e fiquei tipo a merda que eu fazia. Tu tens Letterboxd, sabes o que é o Letterboxd? Sei. Eu tinha Letterboxd e eu, na minha ingenuidade, eu fazia reviews de specials de stand-up, quando via, estás a ver, como fazia de filmes. Só que eu depois esqueço-me que eu faço stand-up e que de repente tu vais fazer uma review, um special do Ricardo Aruz Pereira, que não tem nenhum por acaso, e tu metes uma estrela e dizes que foi uma grande merda e pode chegar a pessoas de facto. Eu percebo, tem peso. Isto para dizer aqui agora com o Herman, não imagina lá o que é que por cima são contemporâneos meus. 5 estrelas no Herman já. Não, agora o que eu faço é não dou, seja bom, seja mau, tipo, não dou review, não, tipo, meto só o que vi. Porque de repente eu estava, eu estou aqui, passar um exemplo, não é o caso por acaso dele, mas com o Guilherme Fonseca eu tenho uma estrela no Letterboxd do espetáculo dele. Eu nem sei se ele está no Letterboxd, mas percebes? Não queres atrito também. Aquela cena de ser hiper mega frontal, e se eu não gosto, eu vou dizer, tipo, não tens de ser isso. Do ponto de vista da carreira ou do ponto de vista da longevidade, é essa a ser prático. No entanto, não achas que isso revela uma fragilidade do caraças se os comediantes... Não tem poder de encaixe. Ou seja, já não é o poder de encaixe da crítica, é reagirem negativamente à quantidade de estrelinhas. Também, não sei, imagina, se eu tivesse aí a atuar com os miúdos e eu visse por acaso, ou me chegasse com um dos miúdos, me deu uma estrela, se calhar se eu fosse fazer uma cena eu não queria trabalhar com ele. Não é que tenha de ser consciente e perversa na cena de está queimado para mim. É só se calhar, tipo, a partir dali, não sei, e também não quero. Estou a pensar num cenário mais ou menos ideal, ou pelo menos quase impraticável em Portugal, porque isto é tão pequeno, sabe-se tudo. Qualquer coisa que digas, ou isto vai saber, o Herman vai saber, exatamente. Vai saber que eu disse que ele vai saber. Venga um gajo de pônei a casa trazer-me a mim nem é pela cena perversa de eu querer trabalho, de não querer queimar pontos, também é pela uma cena de eu não os quero fazer sentir mal. Que se calhar eu estou a pôr-me num lugar, eles olham e riem, eles vão ver que eu dei uma estrela e vão se rir, mas eu não quero também que eles fiquem a achar, tipo, não sei, não quero atrito, não quero. Tipo, eu acho que eu acho e é o quê? Dentro de site palco eu também não digo, olha, 1,5 estrelas. Isto não chega a ser uma crítica, isto é... Agora, recentemente, até para dar exemplos, eu acho que... Recordo-me uma crónica do Vivier, Caviar é uma Ova, em que ele está a falar de temas gerais e há um ponto, um parágrafo que ele diz há momentos em que tens que dar os nomes, caso contrário cai em saco roto, não é? Tu podes falar em abstrações, mas quando começas a dar o nome, começas a guiar as pessoas para um determinado cenário. Mais objetivo. Os comediantes atualmente furtam-se muito. E aquilo que estávamos a falar logo no início da conversa, ou até antes da gravação, há trajetórias de certos comediantes, mesmo os melhores que estão aí, no início da trajetória falavam muito, mesmo até da cena criativa, hoje, como têm tanto receio de serem escrutinados, e a Joana Marques nesse aspecto tem um papel a dizer, há aqui um receio latente de perderes o pé quando estás a falar seja sobre humor, seja sobre o que for. Analisas a trajetória desse comediante e percebes que ele diz cada vez menos. Não sei se dava um documentário, se davam analisando as entrevistas ou todos os documentos à volta desse comediante ao longo do tempo e tu percebes que há um ponto a partir do qual ele parece um mimo. Já não consegue dizer nada. Já conhece. É aquilo que o Herman também dizia. A partir do momento que começas a conhecer muitas pessoas, tu às tantas ficas um bocado retraído. Eu não sei até que ponto isso não é o princípio do fim do humorista. Mas eu acho que é o contrário, não acho que é o contrário, não sei, não tenho certezas, mas por exemplo, aquela postura que o Pedro Teixeira da Mota e o Carlos Cantilena têm muito de não partilham assim tanto nas redes sociais sobre quem é que são as namoradas ou para onde é que eles vão de férias, são pessoas mais discretas nesse aspecto, por exemplo, ao contrário, por exemplo, do Tio Von ou do Mark Norman ou do Samuel, que comentam o que é que fazem, comentam que vão casar, comentam que têm um filho, comentam, são mais abertos nesse aspecto, mas os Estados Unidos estão à frente. Eu também não sei se interessa realmente às pessoas. Pelo menos para mim não interessa nada. Na questão do seu ofício, mas o que acham sobre as coisas, também não sei se eles são muito incisivos na opinião deles real, mas também não sei se tem de ser, não é? Se o objetivo é só fazer rir, tenho de dar a minha opinião sobre Israel e Gaza. Não é? Mas olha, estás do lado da Palestina. Uma entrevista há coisa de dias no Perguntar Não Ofende, do Daniel Oliveira, em que foi lá eu vi. Estás a falar do gajo do Afeganistão, que foi lá falar do Afeganistão. Não, com o Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira foi lá. O Bruno Nogueira também ouvi essa. E há um ponto que eu acho que é, aquilo passa quase despercebido, mas é elucidativo deste panorama que tem que ver com os humoristas e
Tem que ver com todos. Todas as pessoas que se apresentam à frente do microfone ou à frente de qualquer pessoa que deixe um registro que possa ser eventualmente escrutinado Certo. a posteriori. Há um ponto em que o Daniel Oliveira começa a falar do Herman. Um microsegundo fica ambíguo, se não se sabe se é uma crítica sem elogio. E ele logo apressa-se. Este mal-estar de, no microsegundo, tu deixas em aberto. Epá, tenho de dizer que isto é um elogio, senão, ai meu Deus. Não quer chamar de interpretado. É revelador de uma fragilidade intelectual. Tão frágil nos teus argumentos como se fizesses didascálias, não é? Tu estás a preparar Certo. a peça teatral, atenção que a personagem aqui vai fazer assim e assado. Mas E acho que é isto- diferente se estivesse a falar de um trabalho como uma peça ou mesmo um set de stand-up em que foi planeado antes e tu aí podes explicar melhor, não é explicar melhor, mas expressar-te de melhor forma e tu consegues ser menos, deixar as coisas menos ambíguas, que podes querer deixar, mas se tu vais fazer uma piada racial, não tem de ser sobre uma minoria qualquer, tu consegues pôr as coisas de uma forma em que não vais só ser racista gratuitamente. Quando se calhar a falar num podcast, estás a falar de forma fluida, da forma como sai, pode parecer tirada do contexto, ou se quem não te conhece. Por isso é que eu acho que será as pessoas se retraem um bocado em podcasts, porque tu não disseste, não disses tudo da forma que querias dizer. Às vezes sai de uma forma e é tipo, epá, não era isto que eu queria dizer. E pode parecer que é conice e estás a encenar-te, estás tipo. Sim. Mas acho que sendo uma coisa mais fluida, ele também se calhar, pá, nem me lembro, não sei, acho que tentar um desconto. Uma personagem que podia aparecer no ruído. Uma matriosca de conheces. Tu às tantas passas 1 hora ou 2 horas só a defender aquilo que eventualmente vais dizer a seguir. Vais dizer, yeah. Não se consegue dizer nada. Neste ponto em que, quando tu achas que vais pisar terreno minado, não sei o quê, justificar, nem chega a ser nada. Mesmo quando a crítica existe, é uma crítica tão aguada, quando comparada com aquilo que já houve, seja na literatura. Se o pessoal apanhasse um crítico mesmo impiedoso, no sentido, eu agora não vou perdoar nada, epá, o Certo. pessoal ficava 6 meses em coma. Mas a crítica morreu um bocado, não sei. Morreu um bocado. Acho que morreu, porque agora, tipo, quando tens os likes e os ratings no IMDb, por exemplo, a falar de filmes ou no Goodreads, a crítica vai por aí. Não, acho que já não. Mas isso não é bem uma crítica. Uma crítica era um gajo. Era um gajo. Sim, desmontar a tua. Exatamente. Os melhores exemplos na literatura, o crítico muitas vezes era igualmente um escritor também muito bom ou um poeta muito bom. É alguém que conhece mesmo da poda e agora vou esventrar isso tudo que fizeste. Às vezes eu podia não ter razão no sentido de ser mau, mas aquela peça é quase tão boa ou melhor que o objeto de origem à crítica. Aquilo, enquanto objeto artístico, vale tanto. Nesse aspecto, a crítica desceu muito. Desceu muito. Um crítico, tal como alguma da comédia, principalmente a política, tu não podes ir a medo. Não podes. Senão... Não sei se em Portugal as pessoas vão a medo da comédia política. Acho que se calhar pode ser um exemplo, mesmo nos Estados Unidos, não sei. A comédia política às vezes é fácil, não? É complicado porque já são personagens tão escrutinadas e tão gozadas e tão satirizadas que depois cais ali em redundâncias em coisas que já foram ditas, não? Gozar com o Trump é impossível. Gozar com o Trump de forma original, já não dá, tipo, já foi tudo feito, já. Opa, não sei, se calhar se fizeres tipo, uma cena tipo O Ditador, aquele filme, tipo, e gozares. Agora, mas também já... um sketch com o Trump, sim. Acho que parece complicado. Ou então é aquela comédia que vive muito do momento, como o programa do Ricardo, que é gozar com o que aconteceu naquela semana. Mas depois ele também, acho que ele não consegue ir tão profundo como ele gostava, né? Porque se tenta fazer um programa semanal, tens de ser muito superficial, não é? Não... Peco sempre por dar exemplos mais, como é que eu dizer, mais unânimes, mas é útil dar estes exemplos para perceber a hierarquia. Por exemplo, o Jorge Carlin, atualmente, estava a pensar nele. Um gajo que há um momento a partir do qual ele já não recua. É isto que eu quero dizer e vai por aí afora. Sim, mas tu achas, consideras o Carlin um bom humorista? Considero. Eu acho que o Carlin, se ele fosse cronista, tipo, se ele escrevesse crónicas, era muito bom. Acho que... Mas em termos de stand-up, tu vês os solos dele e é muito mais palmas do que risos. Eu acho que é uma linha bué da ténue e eu acho que eu estou do lado dele em tudo o que ele diz. Tipo, acho que por acaso até temos visões parecidas do mundo. Só que eu, pelo menos, quando estou em palco, e não me comparando ao Carlin, obviamente ele é melhor que eu. Estou a dizer, ele parece-me demasiado moralista. E acho que é uma cena, uma linha bué da ténue entre tu estás a fazer piadas com uma cena ou estás a ser moralista. Não sei, tipo, e a cena como ele fala dos americanos, como se ele não fizesse parte, não sei, às vezes não. Eu não vejo como um grande. Eu não queria estar em palco e ouvir, e se tivesse sucesso dele, ouvir mais palmas do que risos. Ele tem muito mais palmas do que risos. São aquelas palmas de concordância, de estás a dizer as coisas como elas são, e é tipo. Já falei aqui algumas vezes sobre o Carlin. Eu vejo isso de forma diferente. Ele está a pôr em prática um dos lados do humor. Se pensarmos o que é que o humor faz, o humor faz rir, eventualmente pode fazer crítica também, não é? Pode fazer pensar, mas depois há aqui um terceiro lado, que poucas vezes é praticado ou sequer ouvido. O Dave Chappelle fê-lo num dos últimos especiais. Se o clima é de hipocrisia,
riso amarelo, em que toda a gente finge que está a rir, mas só pelo bom tom, o papel do bobo não é fazer rir nem fazer pensar. É uma martelada na hipocrisia em que de repente o público fica assim sem saber o que... No Chapéu, eu acho que é no último, em que ele brinca com a palavra trans. Está a dizer qualquer coisa e de repente sai-se com a palavra trans fora de contexto. A câmara foca no público. E é aquele momento de tensão. Este é o terceiro papel, ou se quiseres, uma das possibilidades da comédia, que é: se a hipocrisia é a linguagem universal, esse riso não me convém. Esse riso não me convém. Tentar, dentro das possibilidades, por exemplo, mesmo o George Carlin, reconhecendo os méritos, ele não mudou a América. Ele, em algumas partes, foi profético, é por isso que os vídeos dele são partilhados. Quem partilhou os vídeos dele como hilariante, é mais aquela questão do eu concordo imenso com ele. Vejo, eu acho que ele tem cenas giras, tipo aquele beat que ele tem sobre os Estados Unidos terem medo. Não, isto acontece todo mundo. O medo da palavra, estão sempre a mudar as palavras, no entanto, a causalidade é a mesma. Esse beat é genial, é bem bom. Eu acho que era bem bom se fosse um texto. Stand-up é bem riso. Tipo, tem bem parte o que ele diz, mas não como ele diz. Não sei. Epá, eu percebo em parte, mas aí acho que entrávamos aí na cena do humor enquanto cena literária. Quando pensamos no humor, nós, Portugal, nós, gajos que fazem stand-up, nós só estamos a pensar numa fração daquilo que pode ser o humor, que é o humor enquanto stand-up. Por isso é que eu estou a dizer, é isso, por isso é que eu estou a dizer que eu acho que ele não era tão um stand-up comedian. Ele é um humorista, definitivamente, ele tem piada, ele tem imensa piada. Eu não sei se o stand-up, da perspectiva que eu olho para o stand-up, do que eu vejo do stand-up, pode ser um subgénero, tipo, não sei, eu também não quero dizer que eu estou no género certo. Eu não sei, acho só um bocado preaching to the prayers, não sei. Tipo. É uma cena que eu quero fazer, é rever tudo para poder ter uma opinião mais fundamentada sobre isso. Me ficou dos últimos especiais, o que ele fez foi aquilo que alguns filósofos fazem, projetando cenários apocalípticos. Isto está a arder. O homem, ou o homem típico, reage muito mal, dificilmente ri de uma situação trágica em loco. Certo. Ele já está a profetizar. Não é uma tragédia em mais tempo. Eu estou-vos a dizer que isto vai acontecer. Isto não causa riso. Se pensares na perspectiva do Carlin, é alguém que já desistiu de tudo. No momento em que eu descubro em que nada funciona, em que tudo arde, esta é a premissa. É engraçado pensares num gajo que, com o apocalipse na cabeça, alguém que mesmo assim ainda tem força para fazer aqueles comentários. E isto tem alguma graça. Pelo menos para mim tem alguma graça. Eu tento fazer isso e acho que os comediantes que eu mais gosto, tipo, tens de dizer o errado. O errado é tipo cortar o padrão ou... Não sei, eu só com o Carlin, o que eu penso, eu estou a vê-lo, ainda hoje estava a ver por acaso o último, aquele 2001, aquele que ele está com uma camisola preta, não interessa. E eu estava só a pensar, tipo, eu concordo com tudo o que ele está a dizer, não há aqui nada que me tire o tapete. Há coisas que eu reconheço que são bem benditas e que este jogo de palavras é badagir e não sei o quê. Não te esqueças que às vezes o contexto, eu não sei que contexto... É isso, pois, eu também penso, se calhar eu já vi merdas influenciadas por ele e então ele não me parece tão... Exatamente. Olha, tão fresco, porque já vi 300 gajos a Exatamente. Olha, um exemplo armado ao pingarelho, melhor exemplo nisto. Um cineasta sueco, no filme Sétimo Selo, pela primeira vez, pelo menos eu já vi muita gente referenciar desta forma, foi a primeira vez que a morte enquanto pessoa aparece num filme. Atualmente, em qualquer filme, volta e meia aparece a morte. Mesmo tendo isto em conta, se fores ver o filme, que é um filme mais antigo, preto e branco, tu vais ver, isto, ok. O filme é bom, o exercício que tens de fazer é pôr no papel de uma pessoa que está a ver aquilo e nunca tinha visto a morte representada enquanto figura antropomórfica. Mas o stand-up para mim isso não funciona. Isso nos livros acontece-me. Eu quando leio livros mais antigos eu consigo pôr-me e perceber que há um contexto, e filmes a mesma coisa, os filmes então ainda é mais visual. No stand-up, como há um objetivo que é fazer rir, torna-se complicado. Por isso é que eu acho que, por exemplo, aquele humor dos anos 50, ou por exemplo Charlie Chaplin, eu percebo a genialidade, eu percebo que para a altura aquilo era bem fresco, mas eu não me rio com o Charlie Chaplin. Porque é isso, porque eu já vi desenhos animados que foram completamente inspirados no... Já é datado. É datado nesse ponto, é o fenómeno do centro de fotocópias, é aquilo que acontece no TikTok. Tu podes ver uma cena, seja o que for, tu vês aquilo original, de repente passa uma semana, 500 cópias. Já nem posso ver isto à frente. Refez do seu sucesso. Exato, pode ser por aí. Por isso é que eu nem estava aí por aí, mas isso é um bom ponto. Eu estava mais aí, por exemplo, o Andy Kaufman. Andy Kaufman só consegues perceber a dimensão daquele gajo se tu perceberes realmente o contexto, aquela parte, não sei se conheces o Andy Kaufman, mas é aquele comediante completamente... Se há gajo inclassificável, é o Andy Kaufman. Uma parte onde ele anda a brincar a fazer wrestling com mulheres. Tem graça. Podes dizer que hoje tem menos graça que antes. É discutível, para ir mais fundo, ele fê-lo com as mulheres, e muitas dessas mulheres que muitas vezes o odiavam e por isso que foram combater com ele com vista a ganhá-lo, quase todas foram para a cama com ele.
Uma cena que saiu agora num documentário há pouco tempo sobre ele. Isto é mais uma camada. A terceira é, ele fez isto no pico da luta feminista. E se cruzas estas três, dás o contexto... É muito mais graça. Epá, este gajo... Certo, As certo. mulheres estavam na rua a lutar pelos direitos e ele... As mulheres devem estar na cozinha. Mas percebes, por exemplo, a poesia para mim custa-me entrar também por causa disso, porque a poesia é muito datada do seu tempo. Há coisas intemporais, estás a falar sobre o amor, mas ainda agora, por acaso não era poesia, mas estava a ler uma coisa do Javier Cercas da Guerra Civil Espanhola, pá, que para mim diz mesmo zero. E eu percebo que isto, se calhar, para espanhóis faça bom sentido, para as pessoas Ou que se calhar nem verdadeiramente faz, ou se calhar já não faça bom faz. sentido, mas pá, não sei, a distância é tão grande, eu percebo que ele escreve bem, mas aquilo não me diz mesmo nada. Mas às vezes aí Não o que tem impacto, pode é acontecer... ignorante. A cena pode não ter impacto, mas se calhar recolhes formas de escrever. Não é tanto pelo conteúdo, é mais pelo estilo. Certo, certo. Às vezes acontece-me isso. Sei lá, agora não consigo dar um exemplo porque tudo que eu estou a ler agora está-me a interessar. Nas memórias póstumas de Brás Cubas. Já Olha, leste? já. Eu não acho a história nada do outro mundo, acho aquilo, mas eu também acho que é, porque já foi muito feito. Um desses Eu exemplos. até percebo que se calhar era bué fresco para a altura um gajo estar a contar como é que foi. Sim, percebo. sim. Mas agora aquilo para mim não teve nada de novo. Bem, ele tem graça. Qualquer série de Em termos Netflix de tem essa história, premissa. É isso. Não tem grande sumo para mim, não sei. Mas às vezes a questão é que não podemos ver as coisas por ordem, né? Um dos critérios de qualidade, Em fidedignos, é... temporalidade. Sim, mas a quantidade de filhos. Se deres ao trabalho um exercício por alto, quantos filhos é que tem o Brás Cubas? É caraças, este gajo foi é um gajo intemporal. Se um gajo do século XVI fez o que fez e continuas a perceber que há relações, fogo, o gajo morreu há 500 anos e ainda tem filhos. Fogo, fecundo. Isso é que mede a estatura do artista ou de um comediante, ou seja, do que for. Apesar de morrer, continua a ter filhos. Depois o material original é esquecido, não é? Pois os teus filhos estão a vender mais que tu. Mas Um tu queres sempre ramo o sucesso dos teus filhos, não é? O filho há de recuperar o pai. Ou então acontece aquilo que acontece na psicanálise: tens de matar o teu laio, o complexo de Édipo. Tens de matar o teu pai. O Bukowski fez isso com o Fante, o John Fante. Sim. Ele era tipo o discípulo do Fante, curtia bem dos livros dele, e depois, como mencionou, o Fante começou a vender muito mais quando o Bukowski morreu, porque depois meteram lá que era um dos autores filhos dele. Por exemplo, Portanto, afinal, o filho recuperou o pai. Uma das cenas que eu não vejo ninguém, ou pelo menos assim rapidamente não consigo dar um exemplo, a acontecer na comédia. Ninguém está a matar o seu laio. Na comédia em Portugal ninguém está a matar. Este gajo foi fortemente inspirado nisto e tu percebes, na comédia é tipo um salto para o abismo. É tudo muito calminho, tudo muito burguês, passinho a passinho, não queremos chatear ninguém, não há tipo um rasgo de perceber este gajo foi para um sítio e agora ninguém o apanha, foi para o outro lado. Não temos escala, não sei. Para os 5 maiores comediantes em Portugal e pensas, como é que eles podem ficar maiores? Tipo, não dá. Tipo, acho que o nosso nível de grande tem um teto que é muito baixo. Podes passar para cima, mas já estás a bater no teto. Tu agora partiste o teto, estás 5 andares acima, mas já partiste o teto. É na qualidade porque podemos entrar num terreno subjetivo, mas também não quero entrar numa cena, num lugar comum que me está a afetar, que é, diante de uma pergunta qualquer, a pessoa responde, isso é em podcast, sempre foi assim. Uma espécie de sketch em que um gajo descobre que sempre foi assim tudo. Sim, sempre foi assim. Num curso qualquer, a história sempre foi assim. A cadeira dada. Matemática, isto sempre foi assim. Ok, sempre foi assim. Sempre foi É assim. a melhor bibliografia de sempre. Sempre foi assim. Bibliografia de sempre. Tipo, tu metes Faz... sempre foi assim, é tipo... vais fazer a tua tese de licenciatura ou do doutoramento. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então diz-me lá, quando é que um comediante grande agora, tipo, o que é que o Ricardo, por exemplo, ou o Bruno, ou o Batáguas, o que é que eles podiam fazer diferente que fosse mesmo tipo, aí? O gajo diferente ou o gajo genial vence sempre num sítio onde ninguém o espera. Por exemplo, na comédia não te consigo dar exemplos assim de repente, mas na literatura, o que é que o Saramago fez? Ele apareceu de um sítio onde ninguém estava à espera. Estava toda a gente a correr em Portugal atrás do Nobel, seja o Miguel Torgo, o Gil Ferreira, etc. Muitos gajos estavam todos a fazer há décadas a sua corridinha e de repente aparece o Saramago, um gajo que não tem universidade, e o pessoal ficou... O gajo apareceu de um sítio que ninguém estava à espera. O gajo realmente muito bom aparece sempre deste sítio. Ninguém está à espera. E vai aparecer um gajo aí, um gajo ou uma gaja. Na altura o Saramago tinha uma particularidade que agora acho que já não tens, pelo menos os comediantes, que é o Saramago só escrevia. És comediante e tu tipo és comediante. Sim. Um podcast, tens de fazer posts nas redes sociais, tens de ser likeable porque o teu dinheiro vem daí. Conheço o Afonso Alturas, por exemplo. Conheço, já falei com ele várias vezes. O Afonso é uma pessoa... Além de bom comediante, tem um bom cabelo. Mas quer ele, quer o Marcos Bilro, quer o Gil Leitão, por exemplo, são personas que eles têm, tipo, que a mim me parecem difíceis de extravasar para teres um programa na rádio, tipo, ou teres um podcast, percebes? E acho que em Portugal, como não temos dimensão, tu não consegues ser de nicho. Era um escritor de nicho, tornou-se grande, obviamente, porque ganhou o Prémio Nobel e isso democratiza, não é? Ou faz-te pelo menos ser mais famoso, mas ele não era um escritor para toda a gente. Ele não era um Pedro Chagas Freitas da vida, não era
Pá, nem que seja um Lobo Antunes, que é uma coisa diferente, menos mais real, mais... O gajo dá um salto qualitativo do caraças. Ele escrevia textos até a uma determinada altura. Quando ele foi despedido do jornal, que se chegou. Ele muda. É uma cena que acontece normalmente, seja nos escritores, nos artistas, muito lá para trás. O gajo, entre os 50 e os 60, vou dar aqui uma volta do caralho. Não sei onde é que ele foi buscar os tomates, ele foi buscar a algum lado. É na altura em que, e muitos escritores até nobres falaram nisso, sei lá, o Gabriel Garcia Marques, numa altura em que os escritores já estão na fase descendente, o Saramago tipo deu um pontapé na porta. E em Portugal nunca o perdoaram por isso. Seja o Lobo Antunes, seja o Virgílio Ferreira, seja o Torga, mais outros que estavam a fazer o caminho ali, o networking, não é? O networking. Isso é o caminho, exato, mas eu acho que esses que estavas a referir, agora também vou um bocado contra o que eu estava a dizer, mas estavam a fazer o caminho bué certinho. Yeah. Histórias, tipo, linhas narrativas bué simples, etc. E depois veio o Saramago e diz, tipo, a Península Ibérica vai se separar da Europa e vai, tipo, parar a África. Pensar no Saramago, da Jangada de Pedra ou mais para a frente, nada fazia prever que esse Saramago ia aparecer. E a mesma coisa vai acontecer na comédia. Neste aspecto não há grande diferença entre os anónimos, os médios e os muito bons. Estamos todos a jogar num terreno mais ou menos confortável. Confortável, não queremos dizer o nome deste e daquele, são tudo jogadas oportunísticas, ou seja, eu converso porque depois aquilo dá-me não sei o quê, na questão de dividir-se, supondo fazes stand-up, mas se calhar tens um podcast, se calhar estás a pensar noutra coisa, se calhar... mas mais a questão do aparecer e do fazer. Eu acho que... Tens de ser um produto, tipo, o problema é que tu tens de ser o produto. Exatamente. Não pode ser a tua arte. Enquanto nos Estados Unidos, eu acho que muitos deles, eles também são o produto, mas é porque eles querem e porque eles o fazem assim. Eu acho que lá tu consegues viver só pelo teu produto. É Emma Stone, tipo, ninguém sabe quem é que é Emma Stone fora dos filmes. Os filmes basta-lhe. Tu, em Portugal, se fores atriz, tu não podes fazer isso. Tu tens de ter redes sociais ativas, sim. tens de ir jantar com não sei quem, tens de meter fotografias e isto, tipo, tens lá para o stand-up. Tipo. O exemplo da atriz em Portugal, eu acho que é um bom exemplo. Se for uma atriz muito bonita, começa a tombar mais para o lado da influencer. Alguém que se promovia nas redes com vista a ter trabalhos na área da representação, a área da representação começa a ser mais apagada porque, como começa a ganhar valor enquanto influencer, já não aceita-se determinadas coisas e, entretanto, abdica de ser atriz, ou muito dificilmente é atriz, e torna-se influencer. Começa a ser percepcionada enquanto tal. Em Portugal tem de ser. Em Portugal, se tu tiveres mais seguidores nas redes sociais, tens mais probabilidade de ser casta de uma novela porque vais ter mais pessoas a ver por tua culpa. Enquanto eu acho que nos Estados Unidos eles chegam a um nível tão grande depois de fama que a Emma Stone já não precisa ter redes sociais porque toda a gente sabe quem é a Emma Stone. Enquanto cá, tu rapidamente passas a ser esquecido. Por isso que o Ricardo Aruz Pereira é um caso à parte, porque se ele aparecesse hoje com toda a qualidade que lhe é associada e adaptando-se ao tempo, era muito difícil não ter redes sociais. É impossível, para a tua ascensão, tipo, acho que, pá, não sei, se calhar estou enganado, mas não conheço nenhum que não tenha. Qual é o lado que me parece danoso e vamos pagar todos? Uma coisa é fazer, outra coisa é aquele lado das redes sociais, dás conta e percebes que aquilo que rende nas redes sociais às tantas já não tem nada a ver com o teu trabalho. O que tu queres fazer, sim. Postar fotos, ter mais likes que as minhas cenas enquanto comediante pragmático. e às tantas tu estás a desviar. Mais uma vez um exemplo que eu dei com o Zé Pedro Rodrigues. Falei com um escritor já velhote, é o maior entendido de Camões, o Hélder Macedo. Nessa conversa que eu tive com ele, percebi que não há forma de andares às voltas, de dividires. Tu quando queres ser mesmo muito bom numa coisa, tu não te podes dividir em merdas acessórias. Se o que está na balança é fazeres a cena ou subsistência, não é? Às vezes tens de equilibrar um bocado e é tipo, ok, eu se calhar não vou fazer o beat que eu queria fazer sobre mulheres grávidas porque é muito agressivo, ou não vou falar assim naquele podcast, ou vou ser um bocado mais diplomático. Isso aconteceu durante a história em vários sítios, Certo. na comédia ou fora dela. De alguém entrar E mais... gajos muito maiores do que os que há em Portugal. Sim, Tipo, sim. havia cantores que eram gays e não diziam. Tipo, como é que se chama aquele ator americano dos anos 50? Bem famoso, estamos a preto e branco, o Hudson. Que era gay e tipo, nunca disse porque ia estragar a cena de marketing dele. E era tipo, o maior ator do mundo na altura. Claro, nem fazia sentido. Filmes a preto e branco. Um gajo arco-íris, não dá, não faz sentido. Não fazia sentido nenhum. E isso tu disseste em questões práticas, parece que nunca há um momento em que tu dizes, ok, qual é o ponto em que aquilo que o comediante diz, sou genuíno, sou espontâneo, quando é que ele põe isso em prática? Parece estar sempre a adiar isso. Estamos sempre um bocado, não é? Tenho piadas no meu set que eu não gosto muito, mas eu acho que vou tentando, ao menos, dizer coisas que eu acho que têm piada. E isso já não é ser genuíno. Não sei, porque depois estás a meter aí uma camada quase moral ou social no Mas, humorista. por exemplo, Se calhar tem. quando comparas com o exemplo que deste do Theo Von, há sempre uma distância. Se usares isso como exemplo, a forma dele estar no palco ou na comédia ou na vida, parece que nós estamos sempre a uma distância do caraças, não é? Mas eu não acho é que ele esteja correto. Quer dizer, não sei. A carreira dele está a correr bem, portanto, ele se calhar está melhor que eu. Mas gostamos de um aspecto ou de outro de certos comediantes, não é? Gostamos de um aspecto ou de outro do George Carlin, de um aspecto ou de outro do Bill Burr, e parece que isso não afeta nada
a nossa comédia. Não afeta nada. Gostam do Bill Burr, gostam do Bill Hicks, gostam do George Carlin, mas depois dizem que o humor não é político. Enchem a cabeça de George Carlin, de Bill Hicks, de tudo e mais alguma coisa, mas depois o que sai é uma cena bué aguada. O medo parece que filtra tudo. Nem eles dizem eles próprios as suas próprias referências. Sim, estou a perceber. Ou então têm uma relação um bocado tortuosa com as suas referências ou com... Não chegam a matar o laio. Receio de não ser assim tão denso. Eu, por exemplo, penso bem nisso. Eu podia-me pôr agora a falar de política. Eu acho que será percebo mais do que política do que outros que falam de política. Não estou a dizer que eu percebo muito. Mas depois, sei lá, tipo, vou estar a só ser hipócrita, moralista, não sei. Acho que ainda não tenho uma densidade. Ou para falar de política ou para falar sobre, se calhar, temas mais agressivos ou mais fraturantes, para não dizer agressivos, porque agressivo não tem de ser. Não sei, às vezes, se calhar, pode ser só receio. Pelo menos eu tenho isso. Eu questiono-me imenso o que é que eu realmente quero dizer. Depois estou só se calhar a ser quase masturbatório ou paternalista na cena de eu vou falar sobre o sentido da vida ou quando nós agora estamos agarrados aos telemóveis e fazer piadas sobre isso. Parece que estou a educar alguém. Tipo, Sim, as pessoas que estão no público se calhar são mais inteligentes que eu e já estão 3 passos à frente disso. Se calhar vou só falar sobre a gorda que se sentou à minha frente no metro. Não sei, tipo, não... Mais uma vez, George Carlin. Se ele foi o que foi e não guiou ninguém para o lado nenhum, esse lado do moralismo, do lado didático ou potencialmente didático da comédia, é esquecer. Se as pessoas quiserem, eventualmente vão para aí, mas não é pela comédia. Mas depois tu apanhas esses gajos também com 25 anos de carreira em cima, não é? Tipo, quando o Louis C.K. aparece, quando o Chris Rock apareceu um bocado mais novo, mas quando o Seinfeld começa a bater mesmo a sério, etc., esses gajos já têm 40 anos. Já têm 20 anos de stand-up em cima a fazer. Agora com as redes sociais, se calhar tens um contacto diferente e já conhecemos o Mark Normand, ou o Sam Morrill, ou o Joe List, ou... mais cedo, porque já começaram a partilhar as coisas, de repente ao YouTube eu consigo ver um gajo que atua em Nova York, aqui em Lisboa. Mas na altura, quando esses gajos começavam a ir mais ao Conan ou ao Stephen Colbert ou o que é que seja, já tinham 15 anos de stand-up em cima, já estavam bem maturados, já sabiam o que é que iam dizer. E acho que agora é tudo muito precoce. E de repente estamos a criticar, ou tipo, estamos a julgar comediantes que têm até aos 30 anos que fazem stand-up tipo, há 8 anos, 10. Não sei. Mas só para mim, faço há pouco tempo e sinto que se calhar sou pouco denso ou que não digo o que eu quero dizer, mas acho que ainda há tempo. O que é que me parece que existe na comédia e noutras áreas ou circunvizinhas, ou tudo o que tenha que ver com a arte? Parece-me que o ponto principal é quando o gajo que faz as cenas, seja pintura, texto, comédia, o que for, parece-me que é o ponto decisivo. Quando tu não te pões em causa, tu vais achar que tudo o que sai da tua boca ou tudo o que sai da tua mão é genial. É que depois a tua comédia pode vir em vários sabores. Ou pode só vir numas. E agora estou-me a lembrar de uma coisa que eventualmente hei de fazer em stand-up, que é... Bom, já agora digo, se não fica isto assim. O sumo de laranja do Continente é mais tutti-frutti que o tutti-frutti. Se tu fores ver a composição, tem mais frutas que o tutti-frutti. E eu assim, mas que é esta merda, pá? Quase não tem laranja, o sumo de laranja, um labirinto de cenas que estão a acontecer. Pequenas merdas, sei lá. A última cena é, por exemplo, os pacotinhos de salada. Vários patamares já foram feitos. Enquanto publicitário, se calhar também. Eu também fui publicitário. Por acaso não me recordo de ter mexido aqui. Também não mexi com o Continente, pelo menos nesses aspectos. Mas o que é que aconteceu com alguns alimentos? Sei lá, um pacote tinha 5 bolachas. Houve um momento em que a quinta bolacha desapareceu e ficaram 4 bolachas. Ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Traz essa epifania, porque a coisa é sorrateira. O tamanho das 4 bolachas vão diminuindo. Yeah. Enquanto publicitam cá fora mais sabor, 100% mais sabor, não sei como é que dá para medir a porcentagem de sabor, mas isso é outra coisa. Certo. Depois há a cena dos iogurtes, que é, estão sempre a inventar formas de frasco para parecer maior, quando na verdade a quantidade é a mesma ou menos. Mas agora, por acaso, a União Europeia legislou isso. Isso tem um nome, isso chama-se microeconomic. Não sei como é que é o nome. Tu fazeres o produto um bocado mais pequeno, parece um bocado... Os compais passaram de 330 mililitros para 300. Eles estreitaram um bocado. Mas o preço manteve ser igual. Mas agora a União Europeia vai legislar isso porque isso é enganar as pessoas. Tu de repente achas... Dentro disso, isto deve estar a ser interessante para as pessoas. Ou pessoas que nunca tinham dado conta. O que eles estão a enganar. Acontece com as embalagens de, sei lá, de chourição. 75 gramas. Vai chegar a um ponto em que tens... É uma fatia de chourição. O mais recente, ou aquilo que eu notei há menos tempo. Nesses pacotes das saladas, tem o número de doses daquela salada. E aquela salada está a diminuir. Ou seja... Olhas para as marcas e a mesmo peso, numa marca tem 4 doses, noutra tem 6. Não sei que vegan é que vocês, um vegan anorético, já não dá para diminuir mais, porque mais de metade do pacote é ar. Ok, temos de inventar aqui qualquer coisa para parecer mais. 4 doses. 4 doses? Quem é que legisla a dose? Nem na Somália isto são 4 doses. Estou ansioso para ver os próximos capítulos. Há sempre outra forma de parecer mais. E eu agora vou dar uma guinada para o final. Como é que começou o stand-up na tua vida?
Pá, não, isso foi. É aquela coisa bem natural. Acho que a maior parte dos comediantes é assim. Eu fazia as pessoas rir à minha volta, tinha aquela coisa de estar sempre a ser engraçado para toda a gente se rir à minha volta. Muitas pessoas foram dizendo, como pá, tens bué da piada e não sei o quê, porque é normal. Depois eu comecei a acompanhar mais ou menos stand-up, a ver umas coisas na net, e depois pensei, pá, tenho de fazer isto um verão que estava na. Tinha acabado a faculdade e estava tipo, pá, eu preciso de fazer alguma cena porque eu não quero ter um trabalho normal. Então inscrevi-me num curso. Eu não sabia como é que se fazia, não sabia como é que era o circuito e tive grande sorte que tenho um amigo comediante que sabia mais ou menos o circuito e ajudou-me a começar, porque senão eu acho que hoje nunca não estava a fazer stand-up. Quem é o teu amigo? É o João Dias. Não é o da guitarra, é o outro. É o de Lisboa. Pá, e foi isso. Depois É o comecei. João Dias sem guitarra, não é? Não, porque eu não conhecia o João Dias Guitar, acho que é assim. Acho que ele agora É já só João tirou. Dias, é só João Acho, Dias, ele acho, tinha acho que já deixado no tirou. Instagram, mas ele tirou. Pá, e teve boa graça porque ele ganhou um concurso do. Última a rir, acho que é a última a rir. Não, e depois pá, comecei a fazer e nunca mais parei. Mas começou assim. Foi muita persistência. Eu já tinha ideia que queria fazer. Depois quando acabei a faculdade pensei, eu não quero ter um trabalho. Tipo, eventualmente tive de ter, não é? Porque preciso pagar a renda. Mas, estou só aí a tentar fazer a minha cena. Ou é rapper, estou só aí a tentar fazer a Deve minha fazer a cena. minha cena, estou aí na rua com meus. Na rua, com streets. E não sei se eles ainda dizem isso, por acaso, não tenho ouvido Acho que não, conversa. agora a maior parte são betos, mas não faz muito sentido. Eles basicamente fazem cosplay de gangster, não é? Estou a brincar. Mas estavas a falar de como é que começou o stand-up e agora estava a pensar, pá, ao início eu não tinha mesmo noção de como é que as coisas funcionavam. Tipo, Presumo que tenhas feito uma cena da banga. aquela gala, tipo, Mas antes disso, qual era a tua relação com a comédia ou com o stand-up? ao O quê? vivo, ao vivo, acho que nunca tinha visto. Pá, Não? vi no Nós Alive para a comédia, tipo assim. Eu sabia que acontecia, mas também não estava muito na cena de ir a ver espetáculos ao vivo. Via no YouTube, via na Netflix, tipo, os espetáculos do Luís Ok. C.K. e assim. Mas ao vivo acho que nunca tinha ido ver, nem Salvador, nem Pedro Teixeira da Mota, nem. Nunca tinha ido ver. Tipo, sabia que eles existiam, sabia que eles faziam espetáculos, mas nunca me tinha posto de cena de fazer. E era mais através mesmo da Netflix, etc. Quando a Netflix então veio para Portugal, comecei a acompanhar bué gajos internacionais. Depois tinha um amigo ou outro que também gostavam de comédia, não fizeram, mas falávamos sobre isso. E depois era uma cena natural, tipo, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. E depois, pá, pensei, pá, acabei a faculdade e pensei, pá, tenho de fazer isto já. E devia ter começado antes, mas é o que é, agora já está, já está. Se tivesse uma máquina do tempo, nem ias matar o Hitler, tinhas começado era mais cedo, não é? Não tinha morto o Hitler, não sei se tinha. Porque não sei, depois ia mexer naquela. Eu já vi Back to the Future, tipo, não. Mesmo mudar as merdas todas é um problema. Depois eu deixo de existir. Na verdade, sou neto do Hitler, não sei. Há uma ligação qualquer. Voltas para o presente e descobres que toda a gente é Hitler. Está aí a voltar, não é? Donald Trump, não, estou brincando, não quero ir para isso. Passou de merda. Qual é o ponto em que nos Estados Unidos está a acontecer carradas de coisas? O Trump é um gajo. Epá, o gajo não dorme para fazer merda, não é? O gajo, a agenda dele, enquanto gajo que faz merda, epá, o gajo consegue fazer muita merda num dia. Merda em vários sentidos. Qual é o ponto, ou qual é a cena que ele vai fazer, ou aquilo que ele vai dizer, que vai explotar determinada coisa em que nós podemos dizer, não, este gajo é ditador. Para além do óbvio em que Eu acho que já começa assim, não é? Se tu és autocrata, se tu começas a ir contra decisões do Tribunal Constitucional, etc., tipo, pá, o que é? Tipo, falta-lhe o bigode? Tipo, não sei, não quando quero, chegar às próximas eleições o gajo disser, vai-se não, ver. esquece isso, deixa estar, eu estou bem, não é? Putin foi assim durante algum tempo. Putin acho que é tipo ditador quando mudou a Constituição da Rússia para ser reeleito, não é? Tipo, quando tu mudas a Constituição do país tipo, para tu seres reeleito, acho que Eu estou a perguntar e tenho a resposta, mas o Trump é bem capaz disso, não é? o Trump, eu não sei, nunca estou a dizer um disparate, mas eu acho que o Trump ainda se pode recandidatar. É três Eu acho que vezes? tu podes. Não é 3 vezes, eu acho que não podem ser mais do que 2 de seguida. Ah, é? Ah, ok. É a ideia que eu tenho, mas eu posso estar aqui a dizer um disparate. Então, também não Podcast, faço toda a ideia. gente diz disparates em podcasts. Mas por acaso tenho a ideia que não pode ser mais do que 2 vezes seguidas, não sei. Quer dizer, não sei, porque o Obama também ninguém diz para ele se recandidatar, se calhar não podem ser 3. Pá, imagina, também mais 3 anos disto vai ser um sofrimento. Pelo menos para os americanos. No segundo mandato. Mesmo wild, não está? Eu acho que ele tipo, está mesmo unleashed, está. E o gajo esteve a fazer um brainstorm, ok, lixaram-me aquela cena do Capitólio. Eu quando voltar, vocês. Eu acho que o hilariante é só a cena de ele primeiro dizer que they steal the election, tipo quando foi o Biden que tinha roubado as eleições, que ele tinha sido eleito e que tinham contado mal os votos. O que eu acho engraçado é quando foi ele que a Hillary contaram bem os votos. Yeah. Quando foi ele que o Biden ele perdeu, contaram mal os votos. E agora foi ele que o Biden, que a Kamala ganhou e contaram outra vez bem. Tipo, ele teve mesmo azar, da vez em que ele perdeu foi a vez em que contaram mal os votos. Pá, yeah. Isso é que eu acho uma graça, que é, como é que os apoiantes dele tipo, acreditam nisso? Tipo, não sei. Acho que se calhar lá as pessoas tipo, têm uma percepção diferente, não sei. Não quero acreditar que seja tanta gente estúpida. Sim. Se calhar só, não é? Se calhar há 80 milhões de estúpidos na Estados Unidos. Eu no outro dia estava a pensar, não sei se isto vai dar alguma cena de stand-up, no pós-Trump, seja o que for, isto acaba enquanto ditadura, entre aspas, ou democracia, seja o que for, mas o próximo presidente, o gajo vai ter um trabalho do caraças em diplomacia.
Ele vai ter Mas que isso vir. que eu acho, pá. Ele vai ter que Imagina, viajar para todos os países para. Oh, desculpem lá, pá, desculpem lá, um aperto de mão, vamos reatar outra vez. Esqueçam as tarifas. Epá, o gajo, no primeiro mandato, vai ser só apertos de yeah, mão. vai ser um problema do caralho. Eu acho que eu pensava que tu ias pegar em diplomacia. Existe. Achava que ias pegar na cena de ser diplomático, que é tu tens aquela visão do que é um presidente, não é? Tipo, Yeah, yeah. tens ideia, tipo, o Marcelo tipo, veio romper um bocado com isso, mas até o Marcelo não tinhas muito. Pá, uma pessoa célere, tipo, não, tem calma, ponderada, tipo, não entra tipo em. Se calhar um primeiro-ministro, uma pessoa mais arrojada, mas um presidente, uma pessoa sempre é imperial, não é? Pá, e ele veio romper com essa cena de pá, ser completamente unhinged, tipo, o gajo está mesmo louco e diz e faz e mete tweets a dizer que não sei quem, pá, e depois ameaça os jornalistas em direto. Eu acho hilariante como é que chegamos a um ponto em que o presidente ameaça o jornalista a dizer tu não fazes mais perguntas, tu não entras mais aqui, em direto, e as pessoas estão do tipo, de facto o gajo passou os limites. O jornalista, tipo, Exatamente. é o jornalista que fez a pergunta. Quando o Trump se torna uma religião para essas pessoas, é a mesma coisa que o André Ventura. Abres qualquer notícia e começas a ver os comentários, pode ser a cena mais fundamentada, que há frases que não têm graça nenhuma, mas quando são postas nestes contextos, tem muita graça quando alguém diz eu achava que o jornalismo devia ser imparcial e está a ser imparcial, está a dizer uma coisa que tu não gostas. Não concordas, já. Estavas a falar de momentos virais, agora ficou um gajo viral esta semana porque ele estava a debater com pá, um comentador americano de esquerda e ele estava a comentar não sei o que do Trump e com o Biden e o outro gajo estava a dizer então mas porque é quando é o Trump é bacana e o Biden faz não é bacana? Ah, porque o Trump pode. Então o Trump pode mudar a Constituição, o Biden não. Exatamente. Tu não és democrático, não é? Tipo, se uns podem, os outros não. E ele, não, eu não sou democrático, eu sou autocrata. Eu acho que o Trump deve fazer o que quiser ele, porque tu concordas. Exatamente. Então se ele fizer uma coisa que tu não concordas, então aí ele não deve. É tipo, pá, mas isto era uma pessoa adulta a dizer isto. Eu pensei, esta pessoa com a vida adulta, com este cérebro de batata, tipo de... o que ele está a dizer não faz sentido. E pá, e se fosse um comediante e tivesse em personagem, porra, não, que ele era uma pessoa comum, que agora até o gajo foi despedido do trabalho e estão aí já. Também se calhar merdas da net e o gajo não foi despedido. Mas o gajo está mesmo a dizer, e ele depois admite a um certo ponto, o outro gajo diz, tu não és democrata, tipo, és um fascista. E ele, sim, eu sou um fascista. E é tipo, pá, mas que faz algum sentido, tipo, ele não é o presidente, e depois ele diz que o presidente pode fazer com tudo o que ele concorda, então pode ser autocracia porque ele concorda com o que o Trump faz. Mas depois se o Trump fizer coisas que ele não gosta, ele já não quer. Então, mas ele na mesma decide dar o poder ao Trump de ele fazer o que ele quiser, mesmo sabendo que ele depois pode virar contra ele. Não é uma cena bada perversa. E é por isso que a comédia depois se vê um bocado à rasca para satirizar essas figuras. Já está num nível... É tão real que tipo, brincar já parece... O que é que tu vais fazer? Sim. Não é? O que é que tipo, tu vais fazer com... estás a legitimizar. Não, mas Estás a brincar com a cena. esse discurso, se não me dissesses um detalhe ao outro, isso é um sketch. É claro, sim, mas estamos um bocado longe disso em Portugal, acho. Já começam a aparecer. Recentemente com a Rita Matias aconteceu algo parecido. Eu vi ela falar das mulheres, do aborto, de uma mulher se fosse violada não devia fazer um aborto. Eu estava tipo, não sei bem. Quando eu nasci estavam bué delineadas, ou pelo menos eu tinha essa percepção, e de repente estão a ser cruzadas mesmo, e tu estás tipo, espera, agora de repente isto diz-se, tipo, agora de repente uma gaja que foi violada, tipo, tu podes sequer preferir, tipo, eu não estou a dizer, tipo, obviamente há liberdade de expressão, mas é de bom senso, ou é aquela questão do, cada um tem as suas opiniões. Sim, mas há certas opiniões que não é? Cada um tem as suas opiniões, mas há algumas que não, e todos concordamos com isto, mas de repente já não. De repente já podes ter mesmo qualquer opinião e tem de ser válida porque é a tua opinião. E é tipo... Independentemente da cor partidária, é claro que o Chega é um exemplo à parte, mas era expectável que aquilo representasse a nação. Isto é a nata da nossa nação. Ou seja, estas pessoas, em princípio, são mais sensatas que o português médio. Se bem que o português médio é uma abstração. Mas não são sensatos. A Rita Matias agora está com segurança que já tinha sido preso. Então ela não quer que os gajos vão todos não sei para onde, e os prisioneiros e os portugueses bem, agora está com um gajo que já esteve preso. Às vezes sitcoms, em que o episódio seguinte não tem nada a ver com o... A ver com o anterior. Tipo coisas ao calhas, não é? Tu apareces com aquele, o outro tinha morrido no episódio anterior. Isto é aqui, Rick and Morty, que vale tudo. Eu gosto de dar ambiguidade com que eles falam tipo do bem e do mal. Tipo aquela cena dos portugueses não podem vir para cá, os fixes, e estamos com boa imigração, mas depois eles até têm estrangeiros no partido, eles dizem que são pró-imigração até porque têm estrangeiros. Eu não percebi aqueles estrangeiros que é do tipo, ele diz que os estrangeiros maus vão embora e os bons ficam, mas qual é que é a bitola? Tipo, é a cor da pele, é o quê? É porque o gajo que eles tinham lá que era brasileiro era preto, portanto esse gajo provavelmente estava lixado. Mas depois o que é que te leva a seres contra ti próprio, não é? Isso não devia ser uma coisa quase humana de sobrevivência. Para o populista convém ser confuso, porque depois quem quer contra-argumentar, é por isso que os debates contra essas figuras é quase impossível. Não tem uma linha. Até afinares um argumento que consiga... Para já ele está... Essas figuras estão-te sempre a interromper com merdas de nada. E até chegares a qualquer coisa robusta, o gajo já mudou 30 vezes. Eu agora vou falar 5 horas com o André Ventura. Vamos ter tempo. Tu vais-te pensar, um gajo com esse fogo, já disseste as tuas merdinhas, as tuas cenas, já gritaste, já esbracejaste, agora vamos-te compor tudo aquilo que disseste, o teu refrão populista, e vamos ver a métrica disso, se faz sentido ou não. Eu acho que é impossível. Eu acho que não. Tipo, ele tem aquela narrativa do Trump, e tipo, o trumpismo veio trazer essa cena dos novos ditadores, veio quase aqui
uma nova vaga, aquela cena do deny, de tipo, pá, é sempre tu negares, não aconteceu, não foi assim, eles não sabem o que dizem, e tu mostras provas e é só dizes que não. Sim, Dizes que sim, não. exatamente. E depois não há, é que nem ao bom senso, tipo, pá, eu quero imaginar que nos tempos áureos de Mário Soares e Sá Carneiro, que um deles dizia uma coisa, um disparate, e o outro dizia, não, porque vejo isto. Eu dizia, pois, tens razão. Tipo, isto agora é impossível, estás a ver? Sim, sim, Ele sim. pode dizer, tipo, 50% dos miúdos na escola são estrangeiros em Portugal. E vem, tipo, sei lá, Mariana Mortágua, Sim, tipo, uma pessoa qualquer. E diz, tipo, não, são só, tipo, 18% foi, tipo, INE, tipo, tem esta estatística. Ele vai dizer que não, ele vai dizer que é mentira. Tipo, depois de mostrar a estatística real, indubitável, e não dá para debater com uma pessoa que é desonesta a este ponto. Que sabe que o que estás a dizer é verdade, mas ele vai dizer que é mentira mesmo. Não é só uma questão de crenças, é uma desonestidade, é acima de crença. Quando já estás, tipo, a debater com factos, e até há formas de tu abordares factos. E por isso é que, se calhar, tipo, por exemplo, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda têm visões tão diferentes e se calhar tentam trabalhar por cima de factos. Mas aí, ok, são perspectivas sobre os mesmos factos. Uns olham mais para uns, outros olham mais para outros, são um bocado enviesados, é normal. Acho que quando tu, nem com factos, consegues botar um argumento porque a pessoa está tão tipo, religiosa e tão fanática e tão desonesta, pá, não sei. No capítulo da comédia, como é que a comédia podia... A comédia faz pior. A comédia a gozar Sim, sim, com sim, sim, os sim. políticos, acho que só legitimiza e faz com que a cena seja mais leve. A nível de produto humorístico. Depois os efeitos, se põe mais gasolina, se apaga isso. Sobretudo tendo em conta as percepções. Melhora a percepção das pessoas por o indivíduo satirizado. A maior parte das leituras que hoje se fazem em relação a tudo, e principalmente na política, a razão poucas vezes é chamada a depor. Os sentimentos, é aquilo que tu já trazes de casa e queres. Por isso que os factos, a maior parte das vezes, não têm grande peso. Tu já trazes de casa aquilo que queres dizer, Sim, independentemente daquilo que aconteça, a respeito da comédia. Podia criar uma hipérbole. Ok, 100% dos miúdos, realmente. Eu acho que já se concretizou o pesadelo do Chega. Não sei se está a par, mas 100% dos portugueses não são portugueses. Pronto, perderam. Sim, é isso. Perderam. Os portugueses foram embora, ficaram cá os imigrantes. Estou aqui a pregar para quê? Vá para outro país pregar. A nível prático, também concordo contigo. Não me parece que isto, comediante receba ou não aplausos, um público na tua onda. Sempre a pregar para convertidos. É muito difícil, em qualquer contexto, já te deves estar dado conta. É muito difícil uma pessoa mudar de opinião. É mesmo muito difícil. Sabes que essa é a minha cena. Dizem que é boa, nós temos de falar com as pessoas do Chega para fazê-las mudar de lado. Do PNR eu não conheço ninguém, agora chama sério. Mas do Chega, tens de as fazer mudar de lado, etc. Epá, eu sinceramente eu não estou para esse trabalho. No outro dia, por acaso, fui ver quem é que eu seguia, que seguia o André Ventura e o Chega e tirei toda a gente do meu Instagram. E nem é que eu seja, atenção, eu não sou uma pessoa altamente politizada e não estou a dizer tipo, que é uma vergonha ou que eu estou a fazer tipo, não, simplesmente eu não estou para isso. Não estou mesmo, pá, não. É um problema, porque também são os combates, não é? A nível de comédia consigo pensar, não tem, como é que eu ia dizer, não tem efeito prático nenhum. Mas Acho que a enquanto... comédia não tem de ser tipo uma relação interpessoal. Na questão política eu acho que é mesmo muito difícil. Mas em qualquer outra questão da vida é preciso uma situação, um evento traumático para que a pessoa dê uma guinada. Supondo este cenário, Cristo existia, descia à Terra e dizia: o que é esta merda, caralho? Eles não me davam opinião, podes ter certeza. Eu até vou mais longe, se calhar até mudavam durante algum tempo. Ele depois, o Cristo ia lá para a terra dele e a coisa. Mas se calhar acontecia isso. Tu estavas a dizer às tantas: pá, este Cristo não é Cristo. Mas não, Jesus Cristo podia descer à terra, aparecia na Assembleia para o André Ventura ver. E à frente aos 50 ou 60 deputados do Chega. E dizia mesmo tipo: pá, sigam a Bíblia, não sei o quê, eu também era refugiado, blá blá blá. Dizia aquelas merdas todas. Tipo. E era mesmo Jesus. E o André Ventura, tipo, na cabeça dele, ele acreditava que era Jesus e ele sabia que aquilo era Jesus. E disse: vai para a tua terra. Então mesmo assim dizia do tipo, olha, sabes que mais que também o teu livro é uma grande pizza, que aquela merda tem bué de capítulos repetidos e o caralho. Não sei, puto. Ele já é as opiniões dele, tu já não podes mudar, porque ele está bem confiante daquelas opiniões. E depois, ele é tudo o que ele é são aquelas opiniões. De repente tiras-lhe aquilo, tiras-lhe a identidade. E é difícil tu de repente deixares de ser tu. Não tornando aqui um podcast político, mas o Luís Montenegro cedeu rapidamente, não, e às tantas o não é sim. Primeiro por um talvez e agora o talvez vai dar um sim. O Chega está a transformar todos os outros em Chega também. Certo. A direita da Europa puxa tudo, tipo, imagina, eu penso desta seguinte forma que é, a cor política, tipo, a balança, vamos dizer assim, passe. Se ele de repente puxa tudo muito mais para a direita, o centro também fica mais à direita. Sim. PS, o PS está tão maior de um lado, os outros começam a descair também para aquele lado e de repente o PSD torna-se muito mais à direita do que era aos anos. Exatamente. O Bloco e o PS para serem mais apetecíveis também começam a ter políticas mais à direita e de repente o nosso centro acaba, um dia será como a dos Estados Unidos, em que os democratas que são de esquerda são completamente de direita. É só um título, acabar por Mas também acontecer. não é fixo, tipo, a cena política não é fixa, varia de país para país, não é? Esse ponto é importante. Está mais a pensar na questão até do discurso. O discurso está a acontecer e acho que vai se agudizar aqui para a frente. Deram-se conta que aquele estilo de discurso do Chega é o que funciona atualmente. E também me fere um bocado o coração perceber se a esquerda vai um bocado para aí. Vai ficar tudo parecido e em jeito de remate final,
Queres dar aí recomendações? O que é que estás a ver? O que é que viste assim nos últimos tempos de comédia? Eu por acaso agora tenho visto imensos specials, porque tenho estado no trabalho e meto sempre a dar de fundo, tipo, mesmo a rever specials que eu já estive a ver. Epá, eu vou recomendar o Comeback Kid do John Mulaney. É banda famoso, pá, isto é gigante, mas é só porque eu acho mesmo Mulaney genial. E vou recomendar. Pode ser livros também. Podes, tenham à graça. vontade, à vontade. Tudo. Vou recomendar o Pastoralia do George Saunders. Olha, ganda gajo mesmo, Yeah. ganda gajo. Yeah, É um gajo muito engraçado mesmo. muito engraçado, pá, o livro tem muita graça. Ainda por cima, para quem tem trabalho de escritório, aquilo tem muita graça. Não são trabalhos de escritório especificamente, mas são trabalhos um bocado aborrecidos e depois as pessoas estão um bocado a debater sobre isso. E tu reveste se tiveres um trabalho aborrecido. E outro special, pode ser o último do Bill Burr, aquele que ele lançou agora no Hulu, não sei o nome. Ainda não Dead, vi esse. Drop Dead, qualquer coisa. E é bom. E acho que o Bill Burr torna-se. Olha, por acaso, eu acho que ele faz a cena política tipo de forma engraçada. Chama-se Drop Dead Years. Tenho de Acho que ver, tenho de ver. Ele pega na cena política e eu acho que, por exemplo, era o que estavas a dizer, que é, ele está a ver que se está a tornar uma coisa tão séria a questão política nos Estados Unidos. Enquanto se calhar, por exemplo, em 2008... Podcast com um guionista e também comediante, está a voltar outra vez ao stand-up, o Daniel Cruz, muitas emendas e nenhum soneto, onde nós tocámos aí, podes fazer ou não comédia política. Aquilo que eu estranho é, num cenário como o nosso, parece-me que só vai dar política daqui para a frente e no pior dos sentidos. E todos os comediantes virarem costas e fazer de conta que isso não existe, a mim faz-me confusão. Eu não estou a dizer que todos façam, mas se ninguém fizer, a mim faz-me confusão. Então o mundo está-se a tornar um sítio estranho, faz-me um bocado de confusão. E eu estava a dizer, eu agora tenho visto Banda Specials e revi todos do Bill Burr, tipo, depois de ver esse, revi todos nos dias a seguir e estava a ver quanto ele mudou mesmo o discurso dele. E eu acho que ele não mudou de opinião, eu acho que ele tem a mesma opinião há anos. Eu acho que ele agora sente a necessidade de falar sobre ela porque, até tipo, se fores a ver uma entrevista que ele deu, foi num podcast, acho que foi no Tim Coco, no do Conan O'Brien, que ele disse que não queria falar sobre se ia votar Hillary ou Trump em 2016. E ele agora fala abertamente que, porque eu acho que na altura ele não sentia o Trump como uma ameaça, tipo, ele viveu em termos republicanos e termos democratas e pá, acaba por ser tipo o Bush, tipo, não foi perfeito, mas também não foi horrível. Mas agora de repente, tipo, não, de repente tu tens de fazer tipo tens de ter como é que se diz? Tipo, tens de stand up for what you think, tipo, não sentes que tens mesmo de ser vocal em relação a isso. Essas pessoas já estão a pensar no legado e estão a pensar isto de um momento para o outro pode acabar, no sentido em que, olha, o gajo entra em paranoia e acabou-se o stand-up dos Estados Unidos. Eu não sei, ele pensa, ele também tem uma filha, agora teve outro filho, tipo, acho que também começas a pensar, tipo, se eu tenho alguma influência, deixa-me tentar. E eu acho que ele consegue fazer bem no espetáculo sem ser muito político, não é ser muito político, porque obviamente ele é político, mas sem ser muito como preachy, como por exemplo, como o George Carlin estávamos a falar. Acho que ele consegue tipo usar, por exemplo, tem uma piada bem engraçada a dizer que acha bem engraçado estes multibilionários a dizerem que o país está uma bandalheira, tipo, bro, tu és multibilionário. Como é que está uma bandalheira? Tipo, tu és o gajo que está a ser privilegiado. Mas estes democratas são uma merda. Tipo, nós tivemos democratas durante 8 anos com o Obama e tu estavas bué da bem ou não? Tipo, não, como é que. não sei, tem bela graça. Tipo, e depois as fortunas aumentaram bué no tempo do Biden. Ele estava a dizer, tu fortuna aumentou bué durante o tempo do Biden. O que é que tu estás a falar? O dinheiro, quase todo, estava em vocês, em meia dúzia. O que é que querem mais? Não é? Eles não querem pagar mais impostos, mas não sei, eles são multibilionários e cresceram bem. Eles querem crescer mais, mas depois também não querem investir no próprio país, não querem pagar mais impostos. Tipo, o que é que eles querem? Tipo, eu não percebo. Mas eles só querem tipo, poder, é aquela cena. Pá, agora estamos a ser políticos. Não sou uma pessoa qualificada. São muito risíveis. A figura do Musk, o ex da Amazon, são figuras. Porque é aquilo que acontece com os ricos, mas eles já estão num nível tão elevado. Eles não é ricos, tipo, eles têm PIBs de país. Se houvesse planetas à venda, eles compravam. Basicamente, tudo o que há para comprar neste planeta já está. Não há mais nada. Eles não têm problema. Por isso que eles estão a pensar o Musk em Marte e o Bezos está a pensar o ex da Amazon parece mais inteligente. Vamos mudar os terráqueos para uma estação que gira à volta da Terra e os ricos ficam com o planeta. Porque bem vistas as coisas, até ver, este planeta ainda é a melhor merda que anda por aí. Não é? Até ver é o melhor. E há moeda pobres por todo lado. Portanto, se calhar mais vale. Pô-los em órbita, pode ser que vivam, pode ser que não. E nós, os ricos, ficamos aqui. Se calhar com mais uns quantos, porque eles não vão trabalhar, enquanto o Musk tem esta visão, vamos para Marte, para um planeta em média faz menos 69 graus negativos, e aqui é que a vida vai acontecer. Ele se calhar está à espera que o aquecimento global seja tão grande, tipo o Sol, tipo não sei. Cada uma destas figuras é risível por si, é risível na questão dos seguidores, de quem às vezes é um borra-botas e inspira-se nessa figura. É um pobre de merda, é isso que eu acho, tipo.
Bro, eu vejo amigos meus que votam, pá, agora também não quero ser político, mas votam iniciativa liberal e estão a dizer, vão baixar os impostos e tipo, bro, tu trabalhas na recepção da BP, tipo, trabalhas na BP de Alstom, tu não vais pagar IRS, o que é que isso te interessa? Tipo, tu estás só, pá, não sei. Exatamente, Tu não vais exatamente. pagar IRS, porque é que estás tão preocupado com as taxas de IRS? Tipo, não me pagas IRS, não me Olha, pagas. as últimas palavras são tuas, termina como quiseres. Ah, E onde é que as pessoas podem seguir? Porque às vezes esqueço-me também. as pessoas podem me seguir nas minhas redes sociais, André Zias, em todo lado. E as minhas últimas palavras são: apoiem a comédia portuguesa, apoiem o vosso comediante local.